No ano de 2035, a IA está completamente integrada na vida de todos, assim como os telefones celulares já fizeram. Ao mesmo tempo que trouxe comodidade, também reduziu bastante os custos trabalhistas. Mas em 2039, com o nascimento do cérebro, embora a eficiência da produção aumentasse, isso levou diretamente à perda de emprego de um grande número de pessoas. Isso desencadeou uma onda nacional de resistência contra a inteligência artificial, mas a resistência não pôde mudar a maré do progresso tecnológico. No final, inúmeras pessoas não tiveram escolha a não ser apostar suas vidas participando de jogos desenvolvidos pelo cérebro para entretenimento e apostas da elite da classe alta, usando suas vidas para agradar aqueles indivíduos poderosos e obter renda. O nome do jogo é Gold Game, mais conhecido como o Jogo de Ouro, e contanto que você continue ganhando no jogo de sobrevivência, poderá ganhar uma enorme riqueza até que finalmente conquiste a autoridade do cérebro e dê um salto de classe. Um garoto chamado Chen pensa que agora é forçado a participar daquele jogo, pois só poderá encontrá-la se continuar ganhando. Ele é o pesquisador principal do cérebro. Um dos participantes estava assustado, pois tinha ouvido dizer que se fossem eliminados dentro do jogo, também seriam eliminados na vida real. Ele pergunta aos outros se isso realmente pode ser verdade. Wang Wen pede para o jovem parar com bobagens, dizendo que isso é verdade, que está acontecendo, perguntando se ele não viu aqueles que foram eliminados e sofreram uma descarga elétrica que os matou. Ele ressalta que, se o jogador tirar o capacete no meio do caminho, isso também será considerado uma violação das regras e ele será instantaneamente eletrocutado. Isso significa que não há como escapar a não ser vencendo, caso contrário não seria tão fácil ganhar dinheiro, mas ainda assim não é tarde demais para desistir. O jovem assustado explica que tem dívidas de jogo e foi forçado a participar para tentar pagá-las, e que se desistir e não pagar também será eliminado, então não tem outra saída a não ser tentar. Zhao Yukai diz que está ansioso para testar aquilo, pois já ouviu há muito tempo que eliminar pessoas dentro do jogo não é contra a lei. Ele olha para os outros jogadores e pede para não serem eliminados tão cedo, pois não quer que o jogo termine rápido. O protagonista olha para ele e pensa que está ali pelo prazer de eliminar os outros, e isso já era esperado, pois existem lunáticos por toda parte. De repente, uma voz dá boas-vindas a todos e pede para inserirem em instância do jogo. Aquela é a sala da primeira instância, um salão espaçoso. Uma mulher aparece cumprimentando todos e diz que será a árbitra daquele jogo, seu nome é Liu Rabbit. Ela começa a explicar as regras e diz que aquele é um nível de novatos e que todos precisam lembrar das seguintes regras para terminar o jogo com sucesso. Ela estala os dedos e aparece uma tela do sistema dizendo que o número de sobreviventes naquela rodada deve cair para 3 ou menos, já que o chefe é absolutamente imbatível. Ela diz que a regra é simples e clara, conclui a explicação e deseja a todos um jogo agradável, esperando vê-los novamente. O Rui fica confuso e pergunta se alguém entendeu o que ela disse. O protagonista começa a refletir, pois se o número de sobreviventes é 3 ou menos, isso significa que das 10 pessoas ali 7 devem ser eliminadas, porém ele não entende como isso pode ser possível. De repente um holograma aparece e todos se assustam perguntando o que está acontecendo. O holograma se transforma em uma cobra enorme e começa a atacar e as pessoas correm para salvar suas vidas. A cobra começa a eliminar alguns jogadores e os outros continuam correndo, questionando como lidar com aquilo, pois não podem se esconder nem lutar contra o monstro, o que significa que a única opção é esperar pela morte. O protagonista grita para todos se espalharem e não ficarem juntos, mas ainda não entende que tipo de nível iniciante é aquele, e talvez eles realmente precisem esperar até que 7 pessoas sejam eliminadas para poder passar. A cobra avança na direção deles e se vira para Shen, mas no último segundo ele desvia da mordida e salta para trás de uma pilastra. Ele percebe que, depois que a cobra eliminou 2 jogadores, sua cauda ficou mais longa e sua capacidade de girar em ângulos de 90 graus aumentou. Ele se lembra que o jogo daquela rodada deve ser baseado em Snake, e se for isso, a cabeça da cobra só pode girar em ângulos de 90 graus, então se ele conseguir ficar em um ângulo favorável, como 45 graus em relação à cabeça, a cobra precisará de 2 movimentos para atingi-lo, o que só ganha um pouco de tempo. Yukai percebe que a cobra está vindo em sua direção e tenta correr. Enquanto corre, percebe que o protagonista está escondido atrás da pilastra e, sendo o mais próximo, pensa que ele pode se sacrificar para salvá-lo. Ele muda de direção e corre para a pilastra. Enquanto isso, o protagonista pensa que o cérebro nunca criaria uma missão de eliminação tão direta apenas para matar os jogadores, então a informação crucial deve estar na segunda regra. A cobra é absolutamente imbatível, mas isso não significa que não possa ser eliminada. E de acordo com as regras do próprio jogo Snake, se a cabeça da cobra atingir o próprio corpo, ela será eliminada. E enquanto ele permanecer constantemente a 90 graus da cabeça da cobra, ela precisará de pelo menos 2 passos para conseguir mordê-lo e durante esse tempo pode haver uma chance de atingir o próprio corpo. Ele pensa que não importa o que aconteça, pois não pode simplesmente ficar ali esperando pela morte. Então precisa tentar, mas enquanto pensa
pensava nesse plano e o Kai aparece por trás e o segura, dizendo para ele ter uma boa viagem e pedindo para não culpá-lo no caminho para o submundo. Ele joga o protagonista dentro da boca da cobra, e enquanto está sendo engolido, ele se pergunta se realmente será eliminado. Ele se lembra da conversa com sua irmã quando ela mostrava um novo prato, e pedia para ele experimentar e ver se estava bom. Ele percebe que quando a vida e a morte estão em jogo, realmente consegue ver a vida passando diante dos seus olhos. Sua irmã dizia que estava tudo bem, que não era mais uma criança e que aquele pequeno ferimento não era nada, pois ver o protagonista comendo feliz já valia a pena. Jin Cancan ressalta que não ficou tantos anos sem comer arroz à toa, pois dali em diante ela cuidaria de todas as refeições dele. No entanto, o protagonista fica irritado com essas memórias, pois sua irmã não cumpriu suas palavras. Ela prometeu cozinhar todos os dias, mas aquela foi a última refeição que conseguiu preparar. Em uma noite estranha, uma mudança repentina destruiu tudo. Ele perdeu o emprego como pesquisador do cérebro e ficou sobrecarregado com dívidas enormes. Completamente destruído pela depressão, começou a se afundar na bebida. Sua irmã tentava consolá-lo, mas ele apenas pedia para ela não se preocupar. Mesmo assim, Cancan não desistia e dizia que ele estava falando bobagens, pois sendo seu irmão, ela não poderia deixá-lo daquela forma. Ele achou que ela ficaria ressentida e o abandonaria, mas isso não aconteceu. Vendo o irmão se afundando cada vez mais, ela ia até ele com frequência e dizia para ele não se preocupar, pois ela resolveria a situação financeira, já que não era mais uma criança que precisava ser protegida. Por causa disso, ela entrou naquele maldito jogo para tentar salvá-lo. Determinada, disse que talvez pudesse fazer alguma coisa e depois disso nunca mais voltou. Por isso ele precisa encontrá-la custe o que custar. A cobra já havia mordido metade do corpo do protagonista, causando um ferimento extremamente grave. Mas sabendo que por causa da sua fraqueza, sua irmã se arriscou e agora está desaparecida, ele grita que não pode morrer ali. Ele junta toda a sua força e tenta sair da boca da cobra, mas apenas metade do corpo consegue sair. Ele cai no chão e percebe que está prestes a morrer, mas continua se recusando a desistir. A cada segundo sua vontade diminui, pois sua consciência começa a se apagar, mas no último instante uma tela aparece diante dele dizendo que o ID de funcionário foi detectado e ativado com sucesso. O protagonista é levado para um lugar estranho e se pergunta se ainda não foi eliminado e por que está ali. A tela do sistema avisa que aquele sistema está vinculado exclusivamente ao jogador Chen e que os privilégios de administrador foram ativados. Privilégios de administrador nível 1, edição de código, pode editar pontos de atributos livremente apenas para si mesmo. O protagonista continua confuso, perguntando o que é aquilo, mas decide testar. Ao olhar o sistema, vê o painel de atributos e pensa que é como distribuir pontos em um jogo, o que traz esperança, pois se estiver certo há uma grande chance de virar aquela situação, desde que foque na agilidade para aumentar a velocidade. Mas ao ver as opções de resistência e força, ele percebe que apenas aumentar a velocidade para continuar fugindo não ajudará e que o que realmente precisa naquele momento é força. Assim que escolhe o atributo, o sistema informa que a edição foi bem sucedida. Além disso, o sistema detecta dados ausentes e pergunta se ele deseja restaurar, e também emite um alerta dizendo que ele pode editar e alocar atributos a qualquer momento e que a cada nível todos os atributos aumentam. Ele confirma e pensa que com essas habilidades pode maximizar um atributo sempre que quiser e se tornar mais forte conforme sobe de nível. Ele não se importa com as regras do jogo, pois fará de tudo para resgatar sua irmã. O sistema avisa que o aumento de força foi aplicado e que a restauração de dados também foi concluída. Automaticamente suas pernas são reconstruídas e a cobra avança novamente. Mas dessa vez o protagonista está completamente irritado, a cobra tenta mordê-lo e engoli-lo, mas ele abre a boca dela com uma mão e com a outra segura sua língua. Seus olhos começam a brilhar, sua respiração fica intensa e uma aura estranha surge do seu corpo. Ele pergunta se a cobra realmente gosta de comer, pois quer ver quem vai devorar quem ali. Ele morde a língua da cobra, fazendo-a sentir dor e jogá-lo para fora. Chen cai com uma pose firme e respira fundo e a aura ao seu redor ainda é assustadora, deixando os outros jogadores em choque perguntando se ele ainda é humano. Chen olha para a cobra e se pergunta se o ataque funcionou, pois uma barra de vida aparece mostrando que ele conseguiu causar um ponto de dano. Ele fica satisfeito, pois isso prova que a cobra não é imune a ataques físicos. No entanto, percebe que com seu poder atual, derrotá-la na força bruta não é realista, e mesmo sacrificando outros atributos para aumentar a força, seria difícil enfrentá-la diretamente e no máximo conseguiria resistir por pouco tempo. Então talvez seja melhor seguir o plano anterior e investir tudo em agilidade, assim poderá usar a própria regra do jogo Snake a seu favor. A cobra tenta atacar novamente, mas o protagonista desvia pensando que para fazer a cabeça da cobra atingir o próprio corpo, ele precisa se posicionar corretamente. Pelas regras do jogo Snake, se a cabeça tocar
tocar o próprio corpo, o jogo termina, e se ele não estiver enganado, essa é a única fraqueza. Com isso em mente, ele entra na frente da cobra para chamar sua atenção. A cobra começa a segui-lo e ele corre na direção do próprio corpo dela. E agora tudo depende de saber se isso realmente vai funcionar. A cobra se prepara para mordê-lo novamente, mas o protagonista salta e faz com que ela morda a si mesma. Ele percebe que sua ideia estava correta e que essa era de fato a fraqueza da cobra. No entanto, essa fraqueza foi corrigida pelo cérebro e com isso tudo volta à estaca zero. Isso também prova indiretamente que a autoridade do chefe não pode ser derrotada. Nesse ponto, os jogadores naturalmente passam a acreditar na regra de que o jogo termina quando o número de sobreviventes for igual ou inferior a 3, caindo em uma armadilha, pois ao seguir isso eles inevitavelmente acabam sendo eliminados, entrando em uma situação sem saída. E é exatamente isso que os administradores querem ver. Mas se o mecanismo de proteção da cobra for resolvido, então será possível derrotá-la. Porém, alguém precisa distraí-la e uma força externa deve fazer com que a cabeça da cobra atinja o próprio corpo. Ele olha para Yukai e pensa que ele foi responsável por quase matá-lo, mas agora pelo menos pode servir como mão de obra. Os parceiros de Yukai dizem que o protagonista sumiu e Yukai manda ficarem atentos à esquerda e à direita. Ele explica que os três devem se esconder, pois as regras dizem que enquanto restarem 3 pessoas, o jogo pode ser encerrado, então não precisam correr mais riscos. Os subordinados dizem que o chefe teve uma ideia brilhante e que o protagonista demonstrou habilidades, talvez consiga eliminar o chefe, e se isso acontecer eles venceriam por padrão. Shen aparece ao lado deles e pergunta se realmente acham que vão vencer assim, como se ele não existisse. Com uma velocidade assustadora, ele surge na frente deles e segura Yukai pelo pescoço. Shen diz para ele não se mover, pois se o soltar pode acabar sendo eliminado mais cedo. Yukai tenta convencer o protagonista, chamando-o de amigo e dizendo que precisam conversar, admitindo que agiu de forma antiética, mas que naquela situação eles precisam se unir. Shen aperta ainda mais o pescoço dele e o levanta do chão, dizendo que eliminá-lo primeiro e depois se unir aos outros não é impossível. Yukai continua implorando pela vida, dizendo que errou. Um dos subordinados chama o protagonista de canalha e tenta atacá-lo, mas Shen joga Yukai contra o jovem com tanta força que ao baterem na parede o subordinado morre. Yukai fica furioso e tenta insultá-lo, mas Shen o interrompe, o joga no chão e pisa sobre ele. Ele explica que tem um plano e se funcionar pode resolver o problema do chefe, mas precisa de uma isca para atrair a cobra. Para mostrar que é justo, ele dá a Yukai 2 opções: apostar no plano ou morrer ali mesmo, pois não há muito tempo. Yukai grita que fará o que for preciso, mas pensa que um herói não sofre perdas imediatas e que depois terá outra chance de se vingar. O protagonista o solta e diz que ele deve obedecer exatamente ao que for mandado, pois qualquer tentativa de traição fará com que ele o elimine antes mesmo de lidar com o chefe. Yukai aceita, mas diz que é melhor ele realmente conseguir lidar com a fera. Ele se afasta irritado e um subordinado pergunta se devem mesmo confiar no protagonista e servir de isca, pois isso parece uma missão com chance mínima de sobrevivência, e eles já perderam um membro. Mas Yukai começa a rir e pergunta quem disse que ele será a isca. Ele vai até outro grupo e diz que se não quiserem morrer ali, precisam atrair a cobra até ele, pois já descobriu como lidar com aquilo. O jovem que estava assustado desde o início se recusa, dizendo que aquela criatura é impossível de enfrentar. Outro jogador concorda e diz que, se Yukai quiser, pode ir sozinho. Yukai então chuta um homem para o meio da arena. O rapaz cai tremendo de dor e a cobra o elimina rapidamente. Yukai grita dizendo que já foi educado demais e pergunta se eles realmente acham que ele não vai eliminar todos. Ele ordena que façam o mesmo. Todos tentam fugir, mas ele agarra uma mulher e diz que ela deve ficar. Ela pergunta o que ele quer, pois já fez tudo o que ele pediu. Ele segura o corpo dela e diz que está dando uma chance, que ela deve segui-lo, e quando todos os outros forem eliminados, eles 3 poderão vencer. Ou então, ela pode virar comida do chefe junto com os inúteis. Outra mulher e o jovem assustado tentam fugir, mas o jovem também é eliminado. Vendo isso, a mulher entra em pânico e percebe que não tem escolha, então concorda, dizendo que fará qualquer coisa desde que não seja morta. Um subordinado pergunta se aquilo realmente vai funcionar, pois aquela mulher não vai durar muito. Yukai olha para ela e diz que todos podem ter uma boa viagem, pois se ninguém morrer ele não conseguirá reduzir o número de sobreviventes, e ele não pretende morrer ali, já que ainda tem muito a aproveitar no futuro. Ele olha para o protagonista e pensa que aquele garoto o humilhou, então deve ser eliminado. A cobra começa a se aproximar e Yukai diz que aquele é o momento perfeito que podem fingir cooperação e depois eliminá-lo. Ele corre até o protagonista dizendo que conseguiu atrair a fera e pergunta o que deve fazer agora. Mas o protagonista estava analisando toda a situação e pensa que aquele inútil não fez nada além de causar problemas e se houver uma chance é melhor eliminá-lo também, já que ele é um fator instável. Caso contrário, é difícil garantir que não causará mais complicações. O protagonista finge acreditar no plano e diz que se a cabeça da cobra atingir o próprio corpo, o jogo terminará. Yukai grita que isso é bobagem, pois já testou enquanto era perseguido e a cobra possui um mecanismo de proteção, então quando a cabeça toca a cauda, ela desvia imediatamente e não faz contato. Ele diz que se fosse tão simples
simples, o protagonista já teria feito isso antes. Mas Xian aparece atrás dele e o chuta, mandando parar de falar e agir logo. Eles continuam correndo da cobra, tentando levá-la contra o próprio corpo, e o protagonista, com sua velocidade impressionante, o cerca. A mulher que estava com eles grita que não consegue mais correr e pede ajuda a Yukai, mas ele apenas manda ela pular para o lado de dentro, onde seria mais seguro. Os três saltam para dentro e a cobra se vira para o protagonista. Yukai sorri dizendo que aquela é a chance, pois o protagonista não passa de um idiota que fica mandando os outros fazerem coisas e agora será eliminado. Mas Shen libera novamente sua força e ataca a cobra com tudo, surpreendendo a todos. O chute é tão forte que muda a direção da cobra, fazendo com que ela vá direto para Yukai. Ele se desespera e questiona como aquilo é possível. Ele consegue se mover um pouco para o lado, mas tem o braço arrancado e com isso a cobra acaba mordendo o próprio corpo e cortando parte dele. O subordinado corre até seu chefe perguntando se ele está bem. Yukai, com muita dor, diz para o protagonista não pensar que aquilo acabou, pois ele irá se lembrar disso. O sistema do jogo parabeniza os jogadores por ferirem o chefe da instância Surrounded by Snakes, e a conquista oculta Snake Hunter é desbloqueada. O nível do jogador sobe para 3, concedendo 6 pontos de atributos livres. O protagonista, porém, fica surpreso ao ver que a cobra foi apenas ferida, pois deveria ter sido eliminada, então ele se pergunta por que isso não aconteceu. Ele observa melhor e percebe que talvez ela realmente não esteja morta. Rabbit aparece parabenizando todos por completarem a instância com sucesso e informa que os sobreviventes receberam experiência e recompensas em dinheiro. Além disso, cada um recebe 3 pontos de atributos para distribuir e o jogador MVP ganha um sorteio adicional. Ela diz que os detalhes finais serão tratados após o término do jogo e que os jogadores podem consultar seus painéis de atributos para mais informações. O braço de Yukai se regenera completamente e a mulher loira percebe que também subiu de nível, ficando aliviada por não estar mais tão vulnerável. O subordinado de Yukai fica impressionado com o próprio painel, sem saber como distribuir seus pontos extras. Yukai percebe que seu braço voltou ao normal e conclui que ao subir de nível, os estados negativos são restaurados. Rabbit começa a andar de um lado para o outro e diz que agora seguirão o princípio da maioria, perguntando se desejam ativar a missão oculta. Ela explica que se o número de jogadores cair para 3 ou menos, a missão será ativada à força. Ela se aproxima do protagonista e diz que ele deve ter atenção especial, pois depois de ativada, a missão não poderá ser cancelada. Caso consigam completá-la, todos os sobreviventes despertarão uma habilidade aleatória e receberão recompensas únicas e valiosas que não poderão ser obtidas novamente se perderem a chance. Ela avisa que a contagem de 1 minuto começa imediatamente, e Yukai já quer aceitar, pois deseja poder, sabendo que jogadores com habilidades são muito superiores aos que não têm. O protagonista percebe que com 4 sobreviventes a condição ainda não foi atendida e conclui que a missão oculta e a armadilha seguem a mesma lógica. Ele começa a desconfiar que o objetivo do sistema é atrair jogadores para a própria morte, já que quem morre no jogo também morre na vida real por causa da descarga elétrica do capacete, o que mostra que ninguém se importa com a sobrevivência deles. Isso indica que a escolha mais segura é não fazer o que o sistema quer. O protagonista diz que não concorda em prosseguir com a missão oculta. A mulher também recusa, dizendo que não quer permanecer naquele lugar mortal nem por mais um segundo. O subordinado concorda, dizendo que o dinheiro obtido já é suficiente e que continuar ali é arriscado demais. Rabbit olha para eles e pergunta se tem certeza, insistindo que as recompensas são extremamente valiosas, incluindo itens utilizáveis fora do jogo, capazes de gerar dinheiro e prestígio. O protagonista interrompe e diz para ela parar, pois a decisão já foi tomada. Rabbit respira fundo e confirma que com 4 sobreviventes e 3 recusas o jogo será encerrado ali. Yukai, obcecado por poder, se recusa a aceitar o fim, dizendo que aquilo não pode terminar assim, pois se tivesse habilidades como protagonista, poderia ser tão forte quanto, e nada daquilo teria acontecido. Ele segura o seu amigo e fala para ele ir em paz, prometendo cuidar da família dele, e o elimina ali mesmo. A garota fica surpresa e assustada com aquilo. O jogo notifica que detectou apenas 3 jogadores sobreviventes e por isso a missão oculta é ativada. O protagonista também fica surpreso, pois não esperava que aquela besta fosse eliminar o próprio amigo para ativar a missão à força. O lugar inteiro começa a tremer e as coisas ao redor começam a quebrar. Várias serpentes começam a aparecer por todos os lados. Rabbit fala que detectou 3 jogadores sobreviventes e que as condições para a missão oculta foram atendidas. Ela explica que todos devem sobreviver por 10 minutos e que os sobreviventes receberão recompensas extras ao final e a contagem regressiva começa imediatamente. Ela debocha do protagonista dizendo que ele é um querido, mas pelo visto eles não tinham a mesma opinião e que realmente achou que aquela missão não seria ativada daquela vez, mas no fim tudo foi muito interessante, pois sempre há humanos que por ganância se levam a um beco sem saída,
vida, esperando por uma chance até se enterrarem completamente. O chão continua tremendo e o Kai diz que precisa durar mais 10 minutos, pois depois disso não terá mais nada a temer. O protagonista pensa que as coisas chegaram em um ponto em que não pode mais ficar apenas enrolando, pois com duas grandes cobras ao mesmo tempo não seria possível resistir por muito tempo. De repente, algumas cobras começam a atacar outras cobras. O protagonista percebe algo estranho e questiona o que está acontecendo, já que elas não estão se dividindo, então talvez o mecanismo de proteção só se aplique à própria cobra. E se duas cobras colidirem, a regra de devorar ainda se aplica. Se ele não estiver enganado, a missão oculta é apenas uma extensão do jogo original e as regras continuam válidas, então se ele conseguir fazer duas feras colidirem, poderá resolver o problema. Ele muda seus pontos para a força e pensa que precisa encontrar uma forma de fazer os dois chefes se chocarem, pois essa é sua última chance. Yukai segura a mulher pelo braço e pensa que precisa sobreviver por 10 minutos a qualquer custo, mesmo que tenha que usá-la como escudo, e decide colocar seus pontos em agilidade. Mas a mulher coloca seus pontos em força e empurra Yukai para as cobras, dizendo que ele é uma escória e deve ser eliminado. Yukai a xinga e pergunta como ela teve coragem de traí-lo, dizendo que eliminou o próprio subordinado para ativar a missão, então não pode morrer ali. Ela responde que não é traição, pois sempre soube que tipo de pessoa ele é, e se ele matou o próprio aliado, nunca pouparia ela. Yukai segura a perna dela implorando para não morrer e promete dinheiro quando saírem dali, mas ela o chuta dizendo para ele morrer sozinho. Mesmo assim ele continua segurando e acaba fazendo com que ela caia, dizendo que calculou tudo, mas nunca imaginou cair pelas mãos dela. Então eles devem ser eliminados juntos. Ele consegue arrastá-la para dentro das cobras e os dois acabam sendo mortos. Por conta disso, apenas o protagonista permanece vivo e se torna o alvo de todas as cobras. Ele pensa que para se proteger daquele enxame existe apenas um lugar seguro. Ele para de correr e salta para dentro da boca de uma das cobras. Ele percebe que desta vez a força da mordida é muito maior, mas por sorte ele tem os pontos de atributos que ganhou, caso contrário não conseguiria resistir. As duas cobras começam a ir na mesma direção e o protagonista grita que é exatamente isso que ele quer, pois o sucesso ou o fracasso depende daquele único momento. Quando as duas cobras se aproximam o máximo possível, ele salta pensando que agora é vida ou morte. As cobras atacam uma a outra e acabam sendo eliminadas, fazendo com que o plano dê certo. O sistema anuncia que o jogo Surrounded by Snakes foi concluído com sucesso e que a missão oculta também foi completada. Shen se torna o MVP, sobe para o nível 8, recebe 10 pontos de atributos livres e ganha uma oportunidade de escolher uma habilidade. A autoridade de administrador também é atualizada e uma nova habilidade é obtida. Duplicação de código, permitindo replicar o código de um indivíduo morto dentro de 30 minutos e usar para si, com um nível limitado ao do usuário. O protagonista fica surpreso ao descobrir isso, pois não esperava que a autoridade também aumentasse com o nível, o que significa que agora pode duplicar códigos de NPCs mortos. O sistema pergunta se ele deseja duplicar o código da cobra, e ele decide que não há motivo para hesitar, então confirma a escolha. O sistema parabeniza o anfitrião por adquirir o código Snake e informa que ele foi adicionado ao inventário, podendo ser invocado a qualquer momento. Ele pensa que isso será um grande apoio no futuro. Reb parabeniza o protagonista por ser o único classificado daquele jogo, e diz que, como representante do Deus Supremo, irá coletar suas informações e armazená-las no sistema. Ela afirma que, se ele continuar demonstrando desempenho excepcional, poderá receber recompensas adicionais. Ela pergunta se ele deseja aceitar. Shen pensa que é assim que o sistema seleciona jogadores especiais para monitoramento e que, se forem considerados uma ameaça, podem ser eliminados. Ele observa Rabbit e percebe que as garotas do sistema são, na verdade, avatares da própria inteligência artificial dentro do jogo, cada uma com uma pequena parte da autoridade. Mesmo sendo pouco, se ele conseguir acumular essas autoridades ao derrotá-las, poderá obter controle sobre a própria inteligência artificial. Rabbit chama a atenção do protagonista, perguntando se ele está ouvindo ou se ficou offline. Shen simplesmente ordena que a cobra devore Rabbit. Ela fica assustada, cai no chão e diz que ele está trapaceando, mas a cobra consegue eliminá-la. O sistema então aparece informando que ele adquiriu a autoridade única de Deus, IA em 0,1%. O protagonista pensa que, se desejar algo e conseguir, é o objetivo. Então, no futuro, ele deve caçar o maior número possível daqueles avatares da inteligência artificial. No entanto, precisa fazer isso de forma extremamente discreta para não ser detectado pelos superiores. Mas por enquanto é hora de voltar. Ele retira o capacete e respira ofegante, assustado, se perguntando se realmente conseguiu sair vivo. Agora ele entende pelo que sua irmã passou. Ele pega o celular e vê que há duas mensagens, informando que o jogador Chen concluiu a instância inicial e a missão oculta, e por isso recebeu 200 mil yuans em recompensas da transmissão ao vivo. O protagonista fica um pouco satisfeito, pois 200 mil é uma quantia que pessoas comuns levariam anos para juntar. Mas dentro do jogo, enquanto estiver vivo, é fácil ganhar dinheiro, e por isso não é de se admirar que tantas pessoas participem. Ele tenta ligar para sua irmã, mas não consegue. Ele se deita na cama dizendo que ainda está sem sorte, se perguntando onde ela foi parar.
Ele continua se culpando, pois se não tivesse sido tão obcecado naquela época e não tivesse forçado tanto o uso da inteligência artificial para esses jogos, ofendendo os superiores, não teria sido preso por aqueles bastardos, nem perdido o emprego, nem acumulado tantas dívidas. Foi isso que levou sua irmã a entrar no jogo para limpar a bagunça dele. Pensar nisso deixa ainda mais estressado. Ele se levanta dizendo que desde que ela deixou um pouco de dinheiro, não houve mais nenhum vestígio dela, e a única pista é que ela estava ativa no jogo. Ele se prepara para tomar banho e pensa que não importa o que precise fazer, quem precisa enfrentar ou onde ela esteja, ele vai encontrá-la, pois agora é a vez dele proteger a família. Em um bar, algumas pessoas estão reunidas quando o anúncio do jogo aparece dizendo que a partida número 104 será transmitida ao vivo. Eles ficam impressionados com o protagonista, dizendo que ele é interessante, pois conseguiu identificar a fraqueza da cobra logo no início, então deve ter se preparado bem antes de entrar. Tianquan, nível 25, capitão da equipe Pujun, começa a rir e diz que o garoto tem instinto feroz e que não seria ruim tê-lo na equipe. Fei Ying, nível 23, vice-capitã da equipe Pujun, não fica tão impressionada, dizendo que aquilo foi apenas um nível iniciante e que se aquelas pessoas tivessem cooperado, talvez ninguém tivesse sido eliminado. Mas em um campo com taxa média de eliminação de 40%, eles conseguiram quase uma eliminação total, o que mostra que a qualidade daquele grupo era muito baixa, e jogadores assim não estão qualificados para a equipe. Tianquan ri e diz que isso já era esperado dela, conhecida como o pesadelo dos novatos, e questiona se não deveriam baixar um pouco os padrões, pois desse jeito não conseguirão recrutar ninguém. Mas ela responde que a qualidade deve vir acima de tudo, até mesmo da quantidade. Depois do banho, o protagonista sai do chuveiro e percebe que o celular está tocando. Ao atender, pergunta quem é, e a pessoa do outro lado diz que tem novidades sobre quem ele procura. O protagonista se surpreende e pergunta o que ele disse, então a voz responde que 3 dias atrás ela apareceu no ranking de MVP de um determinado jogo. No entanto, a informação custa 50 mil e só será enviada após o pagamento. Eles continuam conversando por mensagem. O caçador de recompensas aceita o pedido de amizade e pede a transferência. Sem hesitar, Shen envia o dinheiro. Logo em seguida, recebe as informações dizendo que é no distrito 39 no ranking de Encontra a Diferença. Shen fica animado e pensa que terá que tentar a sorte naquele distrito. Mesmo que o jogo desapareça após ser concluído, ele não pode perder essa pista. Ele coloca o capacete e pede para sua irmã esperar mais um pouco, pois ele irá encontrá-la. Ele é transportado de volta ao jogo, e o sistema o recebe informando que concluiu o nível inicial e agora pode escolher livremente as instâncias. Também informa que ele deve participar de outro jogo em até 7 dias, caso contrário sofrerá multas pesadas e poderá sofrer medidas coercitivas. O protagonista destrói a mensagem irritado, questionando que tipo de cláusula absurda é aquela, pois ele é obrigado a participar para gerar valor ou pagar caro para sair. Mesmo assim, ele não está disposto a lidar com isso agora, pois o mais importante é encontrar sua irmã e recuperar o controle da inteligência artificial. Ele abre o painel de status e vê que sua força está no nível 14, agilidade no 10 e vigor e inteligência no 8. Além disso, possui 10 pontos livres. Ele analisa a situação e conclui que, embora a força não seja tudo, ela aumenta muito a chance de sobrevivência, assim como o vigor e agilidade. Já a inteligência ligada à mana não é tão útil no momento. Ele decide investir 6 pontos em força, elevando para 20 e 4 pontos em agilidade, levando para 14. Ele sente a energia do corpo mudar e sua força crescer rapidamente. Ao olhar novamente o painel, percebe que agora possui um slot de habilidade disponível. Ele quase havia esquecido, mas depois de completar o último nível, ele teve a chance de adquirir uma habilidade, e aquele era o momento perfeito para usá-la, pois antes de entrar no jogo, ele precisava fortalecer o seu poder total o máximo possível. Ele se concentra e pede para o sistema iniciar o sorteio de habilidades. Uma roleta enorme aparece à sua frente e começa a girar, e poucos segundos depois ela para. O sistema parabeniza por obter a habilidade Asas Invisíveis. Após o uso, o jogador pode permanecer no ar por até 1 minuto, com um tempo de recarga de 10 minutos. O protagonista pensa que, embora essa habilidade não seja de alto nível, se for bem utilizada, pode ter efeitos milagrosos em momentos críticos. Com tudo pronto, ele pensa que não há mais tempo a perder, então decide dar uma olhada no salão de Ranking D. Mas antes que pudesse entrar, alguém se aproxima perguntando se ele é um jogador recém-promovido. O protagonista pergunta no que pode ajudar e o rapaz sorri dizendo para ele não interpretar errado, pois também é novo, mas já completou 2 jogos, e gostaria de saber se Shen tem interesse em se juntar a ele para aventuras. Ele ressalta que o objetivo dele é uma instância de ranking, e então não haverá muito perigo. Shen pede desculpas, mas explica que pretende entrar em uma instância de ranking D, por isso não pode se juntar a ele. O rapaz
rapaz fica surpreso, pede para ele pensar melhor e questiona como um novato pretende desafiar uma instância de ranking D, pois isso é extremamente imprudente e ele corre um sério risco de ser eliminado. O protagonista ignora o aviso, chega até a porta e o sistema pede para confirmar se ele deseja entrar no salão de ranking D, avisando que, uma vez selecionado, não poderá cancelar. Decidido, ele confirma que quer ir para o ranking D e escolhe o distrito 39. O homem continua olhando para ele e pensa que aquele cara deve ser louco. Assim que entra no distrito 39, o número de pessoas atinge o necessário, e junto com ele há mais 4 jogadores. Tia Chiu, nível 13, com 3 jogos concluídos, Zhang Tianba, nível 16, com 5 jogos concluídos, Gu Qiang, nível 11 com 4 jogos concluídos, e Chu Tian, nível 14, também com 5 jogos concluídos. A garota do sistema aparece, cumprimenta a todos e dá boas-vindas ao jogo Trovão Celestial Fogo Terrestre. Ela se apresenta como Little Ant e diz que irá explicar as regras. Para ser direta, ela informa que toda aquela área é um campo minado com 30 minas terrestres enterradas e que eles precisam encontrar ou detonar todas, e qualquer uma dessas condições será considerada como conclusão bem-sucedida do nível. Um dos jogadores comenta que aquilo parece simples, pois é apenas um campo minado e basta encontrar as minas para limpar o jogo. Outro jogador diz que não acredita que seja tão fácil. Little Ant ressalta que realmente não é simples, pois a cada contagem regressiva de 5 minutos, pelo menos um jogador deve realizar uma exploração, e se ninguém explorar dentro do tempo, uma mina terrestre será detonada aleatoriamente até que todas explodam. Além disso, se alguém violar as regras, toda a equipe será punida. No entanto, para ajudar, cada exploração tem chance de revelar itens auxiliares escondidos nos quadrados, então eles podem usar bem esses recursos. Depois de explicar, ela vai até a beirada do tabuleiro e se joga, dizendo que espera que da próxima vez que aparecer, todos ainda estejam vivos. Um rapaz de óculos comenta que aquilo não parece difícil, pois é apenas um jogo de campo minado, e seguindo a lógica, limpar é apenas questão de tempo. Uma mulher diz que no início é basicamente uma roleta russa, pois ninguém sabe onde estão as minas e qualquer passo pode ser fatal. Shen acha aquilo estranho, pois embora a explicação pareça simples, não faz sentido uma instância de ranking D ser tão fácil. Então ele começa a suspeitar que há algo escondido. A discussão muda de direção e os jogadores começam a questionar por que há um novato ali, já que todos os outros já completaram várias instâncias. Eles dizem que ele pode acabar prejudicando o grupo e que é como uma bomba relógio, talvez até mais perigoso do que as próprias minas. Tianba pede calma e diz que tem um plano. Ele afirma que ninguém pode agir de forma independente, então irão decidir a ordem por sorteio, e quem for escolhido deve agir. Qualquer um que se atreva a violar isso estará prejudicando todos, e se necessário poderá ser eliminado para proteger o grupo. Assim, mesmo sendo novato, o protagonista não irá arrastar o time para baixo e o resto depende da capacidade de cada um. Depois de explicar, ele pergunta quem concorda. Chu Tian comenta que Tianba é conhecido como Tyrann de Z-City, e Qian diz que se alguém tiver objeção pode resolver ali mesmo, caso contrário todos devem aceitar. O protagonista acaba concordando, mesmo achando que Tianba está sendo autoritário, pois naquele momento é a melhor opção para evitar confusão. Tianba então diz que para evitar qualquer suspeita, eles irão usar a função de sorteio do sistema, assim ninguém poderá trapacear. Mas na verdade ele pensa que todos ali são idiotas, pois sua habilidade Roubo da Mão da Fortuna permite manipular a sorte, e em um jogo baseado nisso ele pode lidar com tudo facilmente. E não foi em vão que ele comprou aquelas informações internas por um preço alto no mercado negro, caso contrário ele realmente ficaria relutante em usar aquela habilidade preciosa que só pode ser utilizada 3 vezes no total. Assim que ativa o sorteio, ele começa a rir dizendo que não decepcionou ninguém, pois tirou o número 1, e sendo assim ele mesmo assumirá a liderança e abrirá o caminho para todos. Um jovem loiro diz que não acredita naquilo, pois é coincidência demais ele ter tirado justamente o primeiro número, e questiona se é possível que aquele cara esteja tão confiante assim na segurança da primeira escolha. A garota ao lado dele diz que está tudo bem e pede para ele parar de falar, pois quanto menos problemas melhor, já que ele não pode enfrentá-los e também não deve vir alvo novamente. Além disso, aquilo é um mecanismo do sistema, então ela acredita que não há como trapacear. Tianba escolhe por onde começar e é teletransportado para o tabuleiro, ficando sobre o número 1. Ele olha para cima e pede desculpas, dizendo que pelo visto sua sorte não é muito boa, e pergunta quem será o próximo a continuar. A mulher fica nervosa, pois ainda existem grandes áreas seguras que não foram abertas e andar aleatoriamente é extremamente arriscado. Ela olha para trás perguntando se alguém está disposto a trocar de turno com ela, mas outra mulher diz para ela nem pensar nisso, pois aquela situação é literalmente uma aposta de vida ou morte, e com azar ela pode morrer ali mesmo, então ninguém vai querer trocar.
Ki-hwan pede para ela ser sensata e agir logo para não perderem tempo. A mulher, ainda assustada, diz que entendeu e pede para pararem de pressioná-la. De repente, uma tela do sistema aparece para o protagonista, mostrando que ele possui 0,1% de autoridade. Ele fica surpreso ao perceber que aquilo revela informações ocultas da instância, e que mesmo uma pequena fração da autoridade da inteligência artificial já pode ser útil. Ele pensa que, se conseguir recuperar mais informações, a dificuldade daquele jogo pode ser bastante reduzida. Porém, quando tenta acessar mais dados, surge uma mensagem de falha informando que ele não possui permissões suficientes. Ele entende que isso já era esperado, pois não seria tão simples assim, e conclui que por enquanto precisa analisar apenas o que conseguiu ver. Ele começa a pensar sobre os padrões como 1,1 e 2,2 que parecem ter sido trocados de posição e percebe que aquilo pode ser uma espécie de marca d'água do sistema XP. Com isso em mente, ele decide agir e se oferece para trocar de lugar com a mulher. Ela pergunta se ele está falando sério, pois depois de assumir não poderá voltar atrás. O protagonista diz que está tudo bem e assume a responsabilidade de dar o segundo passo, pedindo para ela se apressar. Ki-hwan pensa que aquilo já era típico de um novato, achando que ele quer se mostrar ou impressionar, e conclui que deve manter distância dele no futuro para não serem prejudicados. Tiamba, por outro lado, acha o protagonista interessante, pois ele mesmo só teve coragem de dar o primeiro passo porque comprou informações no mercado negro, mas Shen parece diferente, demonstrando uma confiança que faz Tiamba suspeitar que ele também tem algum tipo de informação privilegiada. Enquanto isso, o protagonista observa o tabuleiro e lembra que havia uma marca d'água no sistema XP, e conclui que aquela instância provavelmente é uma evolução do clássico campo minado da versão XP. Infelizmente, ele já está bastante familiarizado com aquele jogo. Ele se lembra de quando ensinava sua irmã a jogar, dizendo que as regras eram simples, um passo de cada vez, e que se ela ganhasse poderiam pedir comida, mas se perdesse teria que cozinhar. Kankan ficava emburrada, dizendo que ele era autoritário, já que sempre ganhava dela no campo minado. Ele então dizia que tudo bem e aceitava uma pequena desvantagem, deixando ela jogar primeiro, pois naquele computador com sistema XP o primeiro passo era absolutamente seguro. Ele perguntava se assim estava sendo mais justo, e Kankan ficava feliz, abraçava o irmão e dizia que ele sempre foi o melhor para ela. Com isso decidido, ele ainda reforçava que não havia mais como voltar atrás e que se ela perdesse, teria que cozinhar. Ao lembrar disso, o protagonista sente as memórias pesarem e promete mais uma vez que irá encontrá-la custe o que custar. Ele então analisa a instância, percebendo que ela é baseada no campo minado do sistema XP. Tiamba está sob a posição 2-2, que originalmente deveria ser uma mina, mas como o campo minado do XP possui proteção no primeiro clique, a mina não foi detonada, apenas deslocada para outro ponto, provavelmente para o canto superior esquerdo, na posição. Essa também é a razão pela qual o sistema indicou a troca entre 2-2 e 1-1. Isso significa que 1-1 agora é uma mina, e como um número revelado por Tiamba é 1, todos os quadrados ao redor dele, exceto 1-1, são seguros. O protagonista também percebe que Tiamba provavelmente conseguiu essa primeira posição por meio de informações compradas, já que sua atuação é exagerada e pouco natural. A contagem regressiva aparece e os outros começam a pressioná-lo, dizendo para ele agir logo e zombando do fato de que ele parecia tão confiante antes. A mulher que havia trocado de lugar com o protagonista tenta explicar que ele apenas se ofereceu voluntariamente e que não há nada entre eles. Shen ignora os comentários, sorri e escolhe sua posição ao lado de Tiamba, revelando vários quadrados. O sistema o parabeniza repetidas vezes por obter pequenas recompensas, como pontos de vida, velocidade e até uma cápsula estranha. Todos ficam chocados e questionam se ele acertou por pura sorte. A mulher que antes estava com medo agora reclama, dizendo que não deveria ter trocado com ele, pois aqueles benefícios deveriam ter sido dela. Tiamba olha para Shen e diz que ele foi muito bem, afirmando que, se seguirem as regras do campo minado tradicional, poderão avançar com segurança. Mas o protagonista sabe que, por se tratar de uma instância de ranking D, devem existir regras ocultas, assim como no jogo anterior, então não pode baixar a guarda. Ele também entende que Tiamba fez um grande esforço para garantir a primeira jogada, o que confirma que ele teve acesso a informações privilegiadas e sua postura exagerada só reforça isso. Tiamba toca no ombro de Shen e o elogia, dizendo que, mesmo sendo novato, ele demonstra um raciocínio preciso e terá um grande futuro. Porém, por dentro, Tiamba está irritado, pois acredita que Shen também possui informações ocultas e pensa que deveria ter garantido a segunda jogada para si. Afinal, aqueles itens podem ser extremamente valiosos e até salvar vidas, e o protagonista está conseguindo obtê-los com facilidade. Ele então ordena que os outros avancem logo, avisando que qualquer um que atrapalhe será eliminado em nome do grupo. Em sua mente, ele decide deixar Shen agir por enquanto, esperando uma oportunidade para eliminá-lo e ficar com todos os itens. Os outros jogadores concordam em continuar e garantem que ninguém fará nada suspeito. Uma mulher de vestido branco decide
decide agir em seguida, analisa o tabuleiro e marca uma possível mina com uma bandeira, concluindo que a posição ao lado deve ser segura, e sua decisão se mostra correta. O rapaz loiro, confiando na sorte, também escolhe um ponto e acaba acertando uma posição segura. Logo depois, os demais jogadores seguem rapidamente e também conseguem posições seguras. A mulher de branco comenta que não entende por que houve tanta preocupação, pois aquilo parece apenas um campo minado comum e talvez seja mais fácil do que esperavam. Um homem responde que ela não deve subestimar, pois apesar de ser um jogo antigo, quem não conhece bem as regras pode cometer erros fatais, e ela concorda. Shio, que estava ao lado do protagonista, chama sua atenção e comenta que ele deve ter percebido que Tiamba trapaceou usando a habilidade no sorteio. O protagonista responde de forma indiferente, dizendo que isso não importa, pois no máximo ele explorou uma brecha das regras. Shio diz que pode ser, mas que a atitude confiante demais dele é um pouco irritante. Ela então se apresenta, dizendo que é uma streamer de jogos, e comenta que ele parece bem familiarizado com aquele tipo de jogo. Então pergunta se ele estaria interessado em formar uma parceria, cuidando um do outro no futuro. O protagonista fica confuso e questiona essa ideia, lembrando que aquilo é um jogo mortal, onde um pode acabar sacrificando o outro, e não um jogo comum. Shio pergunta se ele precisava ser tão direto, dizendo que aquilo era apenas uma forma de cooperação para sobreviver, e lamenta que seja difícil encontrar aliados confiáveis. Ela comenta que já conheceu uma jogadora extremamente forte, uma garota de cabelos dourados, mas não chegou a perguntar o nome, e desde então nunca mais encontrou alguém tão confiável quanto ela. Ao ouvir que a garota era de cabelos dourados, o protagonista fica em alerta pensando que poderia ser sua irmã. Por conta disso, ele agarra com força os ombros da Shio e pergunta se a garota que ela havia encontrado tinha cabelos compridos, pálpebras duplas e uma pinta no canto do olho. Shio se afasta e diz para o protagonista parar com aquilo, pois ele estava machucando ela. Ela explica que não conseguiu enxergar tão de perto assim, mas pelo que se lembra é realmente parecida com a que ele acabou de descrever. Shen percebe que sua irmã realmente está bem. Tiamba grita com a mulher de vermelho perguntando o que ela está fazendo, pois é a vez dela e ela deve se apressar. Ainda com muito medo, ela pergunta se alguém poderia ajudá-la, pois todas as escolhas já foram feitas e o resto não parece fácil de escolher. Por isso ela não sabe que passo daqui. Não há como escolher cada quadrado e o restante é mais difícil que o anterior. O menor erro pode fazer todos sofrerem. Outros jogadores falam para ela culpar o destino pela má sorte, pois em um jogo de campo minado a sorte também faz parte da força. A contagem regressiva chega a 30 segundos e o sistema fala que o próximo jogador deve iniciar o jogo o mais rápido possível, pois após os 30 segundos uma mina terrestre no campo será detonada aleatoriamente. Tiamba começa a perder o controle e grita perguntando o que eles haviam dito durante o sorteio, pois se não seguirem as regras do jogo, significa ir contra todos. E se ela não se atreve a escolher, então ele irá ajudá-la e começa a se aproximar. A mulher, completamente em pânico, se agacha implorando pela sua vida, dizendo que não quer ser eliminada ali e continua gritando por ajuda. Tiamba se prepara para pegá-la, dizendo que se ela tem tanto medo da morte, então ele ajudará. Mas Shio entra na frente, dizendo para ele esperar e não se mexer. Ela pergunta por que ele não pode ajudar a escolher, pois isso não viola nenhuma regra. Ela olha para a mulher e diz que se ela confia, então deve apenas ouvir. Shio explica que o número debaixo dos pés dela é 3, e ao redor da garota de vermelho já foram marcadas 3 minas terrestres. Então o quadrado à frente dela definitivamente não é uma mina terrestre, e se ela confia, basta ir para lá. A mulher de vermelho fica extremamente agradecida, dizendo que irá ouvi-la e escolhe imediatamente. Ela agradece mais uma vez. Shio vai até Tiamba e pede para ele se acalmar, pois a garota estava apenas muito nervosa e ficou atordoada por um momento. A garota de vermelho vai até o quadrado indicado por Shio. Assim que ela pisa nada acontece, ela grita agradecendo mais uma vez, pois era verdade e agora ela está bem. Shio sorri dizendo que é muito bom ver isso, mas de repente a cor muda e tudo fica vermelho e um sinal de bomba aparece. Todos ficam surpresos e a garota de vermelho pergunta o que está acontecendo, pois Shio havia dito que não tinha minas. O protagonista grita para todos saírem de perto e a explosão destrói completamente o corpo da garota. A explosão atinge boa parte do tabuleiro. Shio consegue escapar usando seu controle de gravidade e o protagonista usa sua habilidade de asas invisíveis. Tiamba e seus companheiros usam um escudo para se proteger. Os outros jogadores tentam correr o mais longe possível, mas alguns são atingidos pela explosão. O protagonista vai até a beira da explosão e questiona de onde apareceu aquela mina terrestre. Por um momento ele pensa se Shio fez aquilo, mas logo descarta a ideia, pois aquela parte do tabuleiro não deveria ter uma mina. Algo inesperado deve estar acontecendo. O garoto loiro com queimaduras no corpo olha para Shio e diz que foi ela que apontou o caminho e não consegue acreditar que uma mulher tão comportada e bonita possa ter um coração tão cruel. A mulher de branco concorda com ele e pergunta a Shio se ela sabia que 3 jogadores morreriam por causa dela, pois pelo visto ela não passa de uma assassina. A mulher de branco continua gritando e aponta o dedo dizendo que o número de pessoas diminuiu e logo será a vez dela e ela não quer isso. Ela diz que Shio eliminou os outros e deve ser responsável por isso. Shio coloca seu fone e diz para a mulher de branco
branco ir em frente logo pois os outros já foram eliminados e isso é muito chato. Ela também questiona onde eles estavam quando a garota estava pedindo ajuda e agora ficam gritando tentando fazer algo. Além disso, quando a mulher fez a escolha todos concordaram e agora dizem que a eliminação foi culpa da ajuda que ela tentou dar. Pelo visto a mulher de branco está apenas procurando um bode expiatório. Ela também questiona se eles podem ter perdido alguma informação importante. O protagonista continua analisando a situação e pensa que Shio definitivamente não calculou errado. O problema provavelmente está em um lugar que ninguém pode ver. Talvez esteja escondido debaixo do campo minado, pois aquele lugar não era para ter uma mina. Isso faz ele questionar se também perdeu alguma informação importante. Ao olhar para trás, ele percebe que os números no campo minado estão mudando. Tiamba continua agindo como líder e diz que Shio é sim uma assassina irresponsável pelo que fez. Ele questiona se ela acha que eles não se atrevem a lidar com ela. Os outros acabam concordando com o suposto líder, dizendo que precisam fazer algo antes que ela cause outra tragédia e leve mais pessoas com ela. No entanto, Shio já está perdendo a paciência e olha para Tiamba, dizendo para ele fazer algo logo ao invés de ficar falando. Ela diz que sua habilidade é o controle de gravidade e se eles não têm medo da morte e querem experimentar uma queda livre, basta dar um passo à frente. Todos ficam paralisados e assustados com a situação. O protagonista se aproxima dela e ela se vira irritada, perguntando se ele quer causar mais problemas. Mas ele pede para ela se acalmar e aponta para o lado, pedindo que todos ouçam o que ele tem a dizer. Ele explica que deve haver uma mina em movimento naquele campo minado. Ela pode se mover para frente e para trás e detonar a qualquer momento. A mulher de branco fica com dúvida e pergunta do que aquele cara está falando. Kiwon ressalta que essa informação é um absurdo, pois se isso realmente existisse, aquela instância ainda poderia ser considerada um campo minado. Tiamba acha a informação interessante. O protagonista continua a explicação, dizendo que se ele se lembra bem, os números marcados antes eram 333, mas agora mudaram para 2333. A marca ao lado da explosão também desapareceu. Em outras palavras, a mina que estava ali se moveu um quadrado para a direita. Foi isso que fez a mulher explodir sem qualquer defesa. Kyang, após ouvir a explicação, acaba concordando, pois faz sentido. A mulher de branco também diz que a mulher de vermelho estava bem quando pisou pela primeira vez. Chen fala para Shio que foi ela quem orientou a mulher de vermelho a fazer aquele movimento. Isso mostra que ela deve ter percebido o problema no tabuleiro há muito tempo. Então ela encontrou um bode expiatório para testar isso. Ele olha para ela e pergunta o que acha da dedução dele e se ela prefere que ele continue falando. Shio fica surpresa e pergunta como o protagonista sabe disso e qual é o verdadeiro propósito dele, já que está ajudando ela. Chen responde perguntando quem disse que ele está tentando ajudar, pois ela entendeu errado. Ele diz que ela ainda não pode ser eliminada, pois ele precisa da força dela para descobrir a verdade. Shio começa a rir e pergunta por que deveria ajudá-lo. Questiona se é só porque ele falou por ela para protegê-la. Além disso, ela não esperava que um recém-chegado fosse tão arrogante. Ela diz que não pediu ajuda e mesmo sem ele, ninguém ali pode fazer nada contra ela. Chen libera sua intenção assassina e fixa o olhar em Shio, dizendo que ela está se valorizando demais. Ele se aproxima e olha diretamente nos olhos dela, dizendo que está apenas informando e não discutindo. Shio fica congelada com a pressão intensa e começa a questionar se ele realmente é apenas um recém-chegado de nível 8. Ela pensa que ele pode ser um especialista de nível oculto para novatos. Ela se lembra da reação dele ao ouvir sobre a mulher de cabelo dourado e conclui que não há problema em cooperar um pouco. Afinal, ela tem a informação que ele quer e provavelmente não será atacada. Ela tenta contornar a situação chamando o protagonista de lindo e diz que não há necessidade de tensão entre eles. Ela afirma que como ele ajudou, ela deve ajudar de volta, pois não quer ficar devendo um favor. Ela explica que sua habilidade Olho Celestial só pode ser usada 3 vezes por dia e ela já usou uma. Tiamba pergunta quem consegue lembrar com precisão dos números, pois muitos foram revelados. Shu Tian concorda com ele e pergunta se o protagonista não interpretou errado. Chen explica que é programador e é muito sensível a números, então é impossível que tenha cometido erro. Além disso, falar sem base não faz sentido. Tiamba toca no ombro do protagonista, dizendo que a dedução é interessante, mas eles precisam continuar o jogo, pois não tem tempo para verificar algo que pode nem existir. Kian continua arrogante e diz que eles não têm tempo e o protagonista deve parar de causar problemas. Chen respira fundo e aponta para frente, dizendo que não é difícil verificar se as minas se movem. Ele diz que eles já viram aquele quadrado e ele parece seguro, mas para ser honesto, ele tem uma habilidade de detecção que pode revelar minas ao redor, mesmo que seja limitada. De acordo com a observação dele, há uma mina por perto. Chen diz que o método de verificação é simples, basta pisar no quadrado. Shio se assusta e pergunta se ele está falando sério, mas ele continua caminhando e pensa que a explosão anterior demorou cerca de 0,5 segundos para acontecer, portanto seu tempo de fuga deve ser de 0,2 segundos ou ele será atingido. Ele ajusta seus atributos para aumentar a velocidade. Ao concentrar os pontos em agilidade, ele se compara a um jogador de nível 20.
Além disso, com poções de velocidade e de saúde, há grande chance de escapar do raio da explosão. As outras pessoas começam a se afastar pensando que ele enlouqueceu e se quer morrer deve fazer isso sozinho. Assim que ele pisa no quadrado, a bomba é ativada e a explosão acontece. Novamente todos se afastam criando escudos e usando habilidades para escapar. Shio não consegue acreditar que ele faria algo tão imprudente, mas fica surpresa ao ver que ele escapou usando apenas a velocidade. Ela não acredita que ele seja tão rápido, pois mesmo com poções não deveria atingir esse nível. Isso faz ela pensar que ele esconde seu nível real e que está pelo menos no nível 20 ou mais. Shen pensa que escapou por pouco, pois quase morreu e sua vida restante não é suficiente para outra tentativa. Por segurança, ele usa uma poção de saúde para se recuperar. Todos ficam impressionados ao ver que ele estava certo e que existem minas móveis no subsolo. A mulher de branco entra em pânico, dizendo que eles estão condenados, pois mesmo sabendo onde não há bombas, não há o que fazer, já que elas podem se mover livremente. Além disso, eles não podem ver o subsolo e a trajetória das minas é imprevisível. A instância avisa que os jogadores devem prosseguir com a próxima exploração. Em 30 segundos, outra mina será detonada aleatoriamente. Um rapaz loiro e a mulher de branco ficam desesperados, dizendo que acabou e que todos estão condenados à morte. Tian analisa novamente onde aconteceu a explosão e pensa que aquelas minas devem ter um padrão de movimento. Caso contrário, a dificuldade seria extremamente alta e isso não seria lógico. Embora o padrão seja importante, ele entende que descobrir a razão da movimentação é ainda mais urgente. Até que ele nota algo e pergunta se todos conseguiram ver. Ele ressalta que para esclarecer aquilo primeiro, precisam resolver o problema da movimentação das minas. Chu Tian diz que isso normalmente faria sentido, mas a missão ainda é mais urgente, pois eles estão correndo risco de vida. O protagonista concorda e diz que isso é exatamente o que ele iria dizer. Ele fala que para encontrar a solução, todos devem se dividir em dois grupos. Um grupo completa a missão do sistema e o outro investiga a trajetória das minas. Chu Tian escolhe a missão do sistema e a mulher de branco também escolhe isso, pois diz que as minas móveis são invisíveis e perigosas, e ela não quer morrer. Tian olha para Shio e diz que os demais devem continuar a missão enquanto ele e Shio investigam a movimentação das minas. Ele pergunta se alguém é contra. Shio diz que para ela está tudo bem e concorda em ir com ele. Tianba toca no protagonista e pede para ele esperar um pouco, dizendo que é muito perigoso apenas duas pessoas fazerem isso. Ele sugere que Tian leve o grupo dele, pois mais pessoas significam mais segurança. Mas o protagonista responde que a situação abaixo não é clara e muitas pessoas podem atrapalhar. Ele pede para Tianba não se preocupar e diz que se houver algum ganho extra, irá compartilhar com todos. Tianba não gosta da ideia e sente que há algo bom ali e que o protagonista percebeu isso. Ele desconfia que talvez não compartilhe a recompensa. Mesmo assim concorda e diz que os jovens de hoje têm motivação e entusiasmo, então ele ficará em cima liderando a equipe. Ele entrega um comunicador ao protagonista e diz para ele usar caso encontre alguma situação lá embaixo para que ele possa dar suporte. O protagonista fica surpreso ao ver que ele possui um comunicador, mas aceita e parte para a missão. Porém, Tianba pensa em outra coisa e acredita que o protagonista está tentando enganá-lo, mas ainda é jovem demais. Ele pensa que se houver algo valioso pode detonar todas as minas acima e limpar a instância, ficando com todas as recompensas enquanto os outros morrem. Shio pergunta se Shen realmente acha que Tianba irá ajudá-los, pois é claro que ele não é confiável. O protagonista responde que isso não importa, pois nunca esperou que ele cumprisse a palavra e não precisa disso. Shio diz que não entende o que ele está pensando, mas pede para ele se aproximar, pois sua habilidade de gravidade tem limite de distância. Ele se aproxima, mas ela diz que ainda não é o suficiente e o abraça por trás, deixando Chen surpreso. Ela pede para ele não pensar demais, pois não tem escolha, já que se não segurá-lo ele cairá. O protagonista diz que isso não importa e pede para ela se mover logo, pois eles têm uma missão. Ela pede para ele se preparar e salta no buraco. Enquanto descem lentamente, ela comenta que aquele lugar está vazio e pergunta se realmente podem encontrar alguma pista ali. O protagonista percebe algo mais abaixo e pede para ela se aproximar com cuidado. Quando chegam ao fundo, eles pisam no chão e percebem que aquilo é uma passagem. Ele diz que provavelmente é por ali que as minas se movem, então elas devem estar lá dentro, e quando entrarem poderão descobrir o padrão de movimento. Shio fica impressionada, pois não esperava encontrar passagens assim e pergunta se é possível que as minas usem aquilo para se mover livremente. O protagonista diz que não sabe exatamente como elas se movem. Shio brinca dizendo que talvez as minas tenham criado pernas e começa a rir, mas logo percebe algo se movendo atrás da parede e se assusta. Ela segura o protagonista e pergunta se ele também viu aquilo, pois algo se moveu. Assustada, ela pede para ele protegê-la, pois aquele não é um lugar como o exterior e não há margem para erro. O protagonista olha para ela e pensa que na verdade já descobriu a natureza das minas há algum tempo. Quando analisou o buraco da explosão, ele viu algo.
código. O sistema apareceu informando que um código copiável chamado Landmine Soldier Ant foi detectado e perguntou se ele queria copiar. Ele entende que as minas são na verdade criaturas vivas e por isso conseguem se mover. Ele copia o código genético e um símbolo de formiga aparece em sua mão e decide esperar o momento certo para usar isso. De repente, o chão começa a tremer e uma formiga enorme surge na frente deles enquanto outras duas aparecem atrás, bloqueando a fuga. Shio fica surpreso ao ver que são formigas e percebe que deveria ter pensado nisso antes. Shen entende que elas veem os dois como intrusos e que se for um enxame o número só irá aumentar. Shio se prepara para atacar, dizendo que é melhor lutar do que esperar a morte, mas o protagonista interrompe e pede para ela não fazer isso. Ele diz que se ela atacar e causar explosões, eles serão eliminados juntos. Sem saber o que fazer, ela pergunta o que devem fazer a seguir. Então o protagonista usa sua habilidade e cria uma formiga gigante. Ele segura Shio e pede para ela se abaixar. Ela fica impressionada ao ver que o protagonista também consegue invocar formigas e questiona que tipo de habilidade exatamente é a dele, pois se ele consegue copiar tudo o que vê, isso seria algo extremamente poderoso. As formigas do sistema se aproximam da formiga do protagonista e aparentemente começam a se comunicar entre si. Shen pensa que isso já era esperado, pois as formigas identificam sua própria espécie através do cheiro. Então basta ele cobrir o seu cheiro com o cheiro da formiga que criou, fazendo com que todas as outras confundam eles com a mesma espécie. Shio, um pouco envergonhada, pergunta se o protagonista pode soltar ela agora. Ele solta e pede desculpas por ter feito aquilo. Chen vai até a cabeça da sua formiga e dá alguns tapas, fazendo ela soltar uma saliva. Ele pega um pouco e pede para Shio espalhar aquilo no corpo, pois assim as formigas provavelmente não irão mais incomodá-los. Mas ela fica com nojo e diz que não tem a menor chance de fazer isso. Chen começa a espalhar no próprio corpo enquanto fala que ela não precisa fazer nada caso queira morrer. Shio observa aquilo e pensa que, pelo visto, aquela substância serve como disfarce, então não há escolha. E ela terá que aguentar, não importa o quão nojento seja. Depois de passarem aquilo nos corpos, eles continuam caminhando. Ela fica impressionada e ao mesmo tempo assustada ao ver que ainda há muitas formigas ao redor. O protagonista ressalta que tem algo de errado, pois há formigas demais ali. Shio discorda e explica que isso é normal, já que eles estão dentro de um ninho. Mas ele pede para ela pensar melhor, pois a regra do sistema era encontrar 30 minas. Mas agora aquelas formigas já ultrapassam esse número, podendo chegar a 50 ou mais. Shio acaba concordando com o ponto de vista dele e pergunta se as regras do jogo poderiam estar erradas. Shen começa a pensar e descarta essa possibilidade, pois as regras não podem ser falsas e provavelmente havia 30 minas no início. Ele pede para ela ficar perto, pois se ele estiver certo, a resposta está no final. Assim que se aproximam do fim do túnel, ele observa com cuidado e percebe que há uma rainha e várias formigas operárias carregando ovos. O protagonista começa a entender a situação, pois no início deveriam existir apenas 30 minas, mas com a rainha ali, quanto mais tempo passa, mais minas são geradas. Então, para vencer aquele jogo, eles precisam eliminar o chefe. Uma nova missão aparece no sistema indicando uma atualização da missão de sobrevivência, informando que o jogador detectou o mecanismo central de trovão celestial e fogo terrestre. Na parte de cima, o sistema avisa a todos que a missão de destruir a fonte do trovão, a rainha formiga, começou. A recompensa inclui o dobro de experiência e um bilhete de item aleatório. A recompensa exclusiva do MVP, que é uma arma de grau C chamada Blade of the Void, com uma habilidade de grau C. O protagonista fica surpreso, pois isso é claramente uma atualização da missão. O garoto ruivo e a mulher de branco ficam confusos e questionam que é uma formiga rainha, pois aquilo ainda deveria ser uma caça às minas. Eles também perguntam se isso significa que precisam enfrentar a fonte das minas e se conseguem vencer com o que possuem. Tiamba pensa que o protagonista realmente encontrou algo valioso, pois já desconfiava que uma instância de ranking D não seria simples. Shio fica impressionada ao perceber que encontraram um chefe oculto, pois já tinha ouvido falar disso, mas nunca tinha visto. Além disso, há rumores de que eliminaram um chefe oculto concede recompensas extremamente generosas e pelo visto isso é verdade. Ela olha para o protagonista e pensa que ele é muito forte, então talvez seja melhor deixar que ele lute primeiro, pois se tudo der certo, aquela recompensa poderá cair nas mãos dela depois. De repente, Tiamba entra em contato com o protagonista pelo comunicador dizendo que todos viram o anúncio do sistema e perguntando se ele gostaria de ajuda, pois poderiam enviar pessoas para baixo. O protagonista começa a rir e diz que não está com pressa e que pode deixar a situação se desenvolver um pouco mais. Tiamba continua tentando falar, mas não recebe resposta e passa a acreditar que o protagonista pretende ficar com todas as recompensas para si. Shio pergunta por que Tia não quer deixar os outros descerem, pois apenas os dois talvez não consigam lidar com aquilo. Mas na verdade ela queria mais pessoas para servirem como distração. O protagonista responde que ela está certa e que apenas os dois pode não ser suficiente. No entanto, os outros podem ajudar melhor permanecendo na parte de cima, dando suporte externo. De repente, eles começam a ouvir um barulho se aproximando e ao olhar para trás percebem que várias formigas estão vindo novamente na direção deles. Shio se assusta e pergunta como elas conseguiram alcançá-los tão rápido e se é possível que o efeito do disfarce tenha desaparecido. Shen pede para ela não entrar em pânico, pois sua formiga invocada não reagiu, o que significa
explica que eles não são o alvo. Ele conclui que aquelas formigas estão apenas recuando para proteger a rainha. De fato, elas ignoram os dois e seguem diretamente para o ninho. O protagonista diz que eles também precisam ir, pois ainda estão seguros, enquanto o cheiro em seus corpos não desaparecer completamente. Na parte de cima, Tiamba continua tentando se comunicar pedindo resposta e faz uma proposta dizendo que podem unir forças e dividir a recompensa, sendo 70 para ele e 30 para Chen. Mesmo assim, ele não recebe resposta. Qian comenta com seu chefe que nem essa divisão foi suficiente para obter resposta, o que levanta a dúvida se realmente há algo muito valioso lá embaixo. Shu Tian responde que isso é altamente provável, pois caso contrário, o protagonista não arriscaria a própria vida para agir sozinho, já que todos estão ali em busca de riqueza. Tiamba já estava completamente irritado com o protagonista, dizendo que ele até pode ganhar as recompensas, no entanto, precisa ficar vivo para resgatá-las. E não adianta pensar que pode escapar apenas por estar na parte de baixo, pois o comunicador que ele entregou tem função de posicionamento. Chen já estava ao lado da rainha. Xiu pergunta o que devem fazer agora, pois pelo visto vão ter que continuar se escondendo, já que os dois sozinhos não conseguem eliminar todas aquelas formigas. O protagonista pede para ela ficar quieta. Enquanto isso, na parte de cima, Tiamba pega sua arma e manda o rapaz loiro e a mulher de branco abrirem o lado de trás. Os dois se recusam, dizendo que não podem fazer aquilo por ali, e a mulher de branco pergunta o que Tiamba está fazendo. Mas ele dispara um tiro para cima e aponta a arma para eles, perguntando o que há de errado. Ele ordena que façam exatamente o que disse, caso contrário irá matar os dois. Ele pensa que existe uma formiga rainha, então as minas em movimento devem ser formigas soldados explosivas, e ele precisa verificar isso imediatamente. Os dois assustados acabam concordando. Enquanto isso, na parte de baixo, as formigas estavam cada vez mais próximas dos dois. Xiu questiona o que está acontecendo, pois aquelas formigas estão ficando agitadas. Ela diz que se o protagonista tiver um plano reserva, precisa agir agora, mas Chen explica que não tem plano reserva e que eles precisam apenas aguardar o resgate. Isso deixa ela ainda mais nervosa. Xiu pergunta se ele ficou louco, pois pelo visto está esperando que Tiamba venha resgatá-los, e mesmo que ele consiga chegar até ali, eles podem virar comida de formiga antes disso. Uma das formigas tenta tocar a perna dela e, assustada, ela acaba batendo na formiga, fazendo ela ficar irritada. Xiu entra em desespero e grita que agora acabou, pois foram descobertos e ela não deveria ter confiado nele. A formiga tenta avançar, mas antes disso, uma explosão acontece, chamando a atenção de todas. O protagonista diz que eles já estão ali. Shen levanta uma parte do corpo da rainha e pede para Xiu entrar. Ela pergunta o porquê e ele explica que alguém pisou no topo da passagem e as formigas soldados vão detonar. Os dois correm para debaixo da rainha e uma grande explosão acontece. Por causa disso, uma formiga cai no meio das outras e ativa uma reação em cadeia, causando uma explosão gigantesca que destrói tudo ao redor. A destruição é tão grande que até a parte de cima é atingida. Tiamba manda seus subordinados ficarem atentos, mas não entende o que está acontecendo, pois o sistema não notificou nada. De repente, eles percebem algo saindo da fumaça. A rainha surge voando do buraco e solta um grito ensurdecedor. A mulher de branco ferida implora por ajuda, pois não quer morrer ali. Tiamba fica assustado, pois mesmo com aquela explosão, o chefe não sofreu dano significativo. Além disso, ele percebe que o protagonista também está vivo. Ele começa a disparar sua arma sem acreditar no que está vendo. No entanto, os ataques não causam praticamente nenhum dano. A rainha contra-ataca. Shu Tian pula para tentar salvar seu chefe, mas Qiang é atingido. Tiamba se desespera ao ver seu companheiro pedindo ajuda. O ferimento é grave, e aos poucos ele começa a desaparecer, dizendo que queria voltar para casa. Tiamba tenta correr até ele, mas já é tarde e ele é eliminado sem que possa fazer nada. Shu Tian grita para seu chefe se levantar, pois a situação está muito perigosa. Tiamba, já no limite, começa a xingar e libera seu verdadeiro poder. Ele, que sempre foi o caçador, agora percebe que virou a presa, e isso sendo apenas uma instância de ranking D. Shu Tian percebe que ele está perdendo o controle e tenta impedir, dizendo que aquela habilidade não deve ser ativada. Mas Tiamba já perdeu o controle e jura vingar seu companheiro custe o que custar. Ao se transformar em uma fera, ele solta um rugido feroz, chamando a atenção da rainha. Ele avisa Shu Tian que essa luta não é para ele interferir e pede que se esconda. Shu Tian, assustado, apenas pede para ele não morrer. Tiamba salta para atacar a rainha, dizendo que irá destruí-la com as próprias mãos. Seu ataque é poderoso e causa grande devastação no local. Enquanto isso, no subsolo, Shen estava apenas observando. Shu pergunta se vão ficar ali assistindo até Tiamba ser eliminado para depois sair e pegar o que restar. O protagonista diz que esse não é o plano, pois se fizerem isso não estarão em situação melhor, já que o chefe não é fácil de lidar. Ele diz que só precisam esperar mais um pouco para agir. Tiamba luta com tudo que tem contra a rainha, mas por mais que ataque até ficar exausto, nada funciona. A rainha permanece quase intacta e com um golpe o derruba com um ataque poderoso. Com suas asas ela lança várias bombas e Tiamba tenta desviar, mas ao olhar para trás vê seu outro companheiro em perigo pedindo ajuda. Ele corre até ele e no último segundo antes da explosão consegue segurá-lo
e rolar pelo chão. Shu-Tian ativa um escudo para proteger os dois, mas as explosões vêm de todos os lados e o escudo não aguenta. Quando o escudo quebra, Tiamba sente um impacto forte e começa a perder a consciência voltando à forma normal. Shu-Tian tenta ajudá-lo pedindo para resistir. Tiamba diz que normalmente é Shu-Tian quem protege, mas dessa vez ele quis protegê-lo. Shu-Tian chora gritando o nome do chefe. Enquanto isso, a rainha se prepara para atacar novamente e avança na direção deles. Tiamba pergunta se aquele será o seu fim, mas nesse momento Shen aparece e consegue salvar os dois. Shio também sai do buraco e usa sua gravidade para empurrar a rainha contra o chão. Ela grita para o protagonista agir imediatamente, pois ela não irá aguentar segurar por muito tempo. Shen, que estava com seus pontos todos em agilidade para aumentar a sua velocidade, corre o mais rápido possível e salta na direção do chefe. Enquanto estava no ar, ele pede para o sistema redefinir os seus pontos de atributos, pois agora tem que ser tudo ou nada, e no mínimo ele precisa descobrir o limite da defesa daquele chefe. Ele realoca todos os seus pontos para a força, aumentando a sua força para 35. Ele se prepara e avança contra a rainha, acertando um soco realmente poderoso que fez até mesmo o chão se despedaçar. Shio questiona se ele conseguiu derrotar aquele monstro, mas de repente a rainha começa a tremer e se levanta novamente, jogando os dois para longe. Shen perdeu metade da sua vida e pega outra porção de cura. Ele pensa que a defesa daquele chefe é realmente muito forte, pois ele deu tudo de si e basicamente não houve dano algum. Tiamba vai até o protagonista e agradece por ele ter salvo a vida dos dois. Mesmo com a metade da sua vida, Shen joga a sua porção de cura para o Tiamba, que fica surpreso com aquilo. Com um sorriso no rosto, o protagonista disse que realmente não esperava que ele fosse um companheiro tão leal assim e estende a sua mão perguntando o que ele acha de unir forças. Tiamba toma a poção e pergunta para Shen como eles poderiam cooperar juntos. O protagonista começa a explicar a situação. Ele fala que todos ali já conseguiram presenciar que aquela rainha tem uma vida extremamente alta, principalmente por conseguir voar. Por isso, o principal objetivo de imediato é fazer com que a rainha desça até o chão para que eles possam agir de forma mais eficaz. Tiamba ressalta que dizer é fácil, pois aquele chefe de fato é extremamente difícil de lidar, e questiona como exatamente eles poderão trazer ele para baixo. Shio grita com eles pedindo para eles pararem de perder tempo, pois a rainha está prestes a lançar o seu ataque final. A rainha começa a acumular uma quantidade absurda de energia e de repente vários ovos começam a sair do seu corpo. Antes mesmo que os ovos caíssem no chão, as formigas começaram a sair de dentro, criando um exército na frente deles. Shen ressalta que ele tem uma ideia, mas antes que ele possa fazer algo, ele precisa da ajuda do Tiamba, e isso é tudo que ele pode dizer no momento. Então resolver ajudar ou não é uma escolha que apenas Tiamba pode tomar. Tiamba assume que o protagonista está certo, pois eles precisam eliminar o chefe ou o chefe irá eliminá-los. Com isso, todos eles começam a avançar. O protagonista realoca os seus pontos para agilidade e começa a correr no meio das formigas, detonando todas. Shen usa o comunicador para pedir que Tiamba ajudasse, chamando a atenção da rainha para que ele possa encontrar uma abertura e chegar até as asas dela. Tiamba fala que está tudo bem e pede para ele continuar avançando. Tiamba se transforma novamente. Shu-Tian pede para ele não fazer isso, mas Tiamba ressalta que atualmente eles não estão em um momento que ele possa se preocupar com as consequências, pois se ele não fizer isso agora, não terá a chance de fazer no futuro. A rainha começa a olhar para ele e tenta atacá-lo. Enquanto Tiamba desvia de todos os ataques, ele pensa que é melhor o protagonista ser o mais rápido possível, pois no estado transformado, embora a força e a agilidade sejam bastante aumentadas, o custo é que o limite da sua vida queima constantemente e eventualmente chega até o número 1, com o risco de morte instantânea a qualquer momento. O protagonista, que ainda estava avançando, pensa que a vantagem daquela rainha são as suas asas, mas esse também é o seu ponto mais sensível e vulnerável. E se esse realmente é o caso, ele usará os seus próprios métodos contra ela mesmo. Com as explosões das formigas ao seu redor, ele usa sua habilidade para copiar o código genético de todas elas, até que o sistema avisa que o espaço de armazenamento dele é insuficiente. Ele percebe que, pelo visto, o espaço de armazenamento não é infinito, mas tudo o que ele conseguiu adquirir até agora deve ser o suficiente para dificultar a vida dela. Ele pergunta para Shio se ela pode ajudá-lo a subir. Ela fala que ele está muito longe, no entanto, vai tentar o seu melhor. Ela concentra o máximo da sua energia para jogá-lo para cima. O protagonista aproveita o impulso e também usa sua habilidade das asas invisíveis para conseguir parar no ar em cima da formiga rainha. Assim que conseguiu chegar na posição perfeita, ele invoca suas formigas ordenando que elas cortassem as asas da rainha. Assim que as asas começam a ser danificadas, a rainha fica extremamente furiosa, gritando de dor. Chen avisa para todos tomarem cuidado e desviar o máximo possível, pois aquilo está prestes a explodir.
Ele volta para baixo e uma grande explosão acontece em cima da rainha, destruindo completamente as suas asas. A esfera negra que estava no alto foi afetada pela explosão e começa a emitir um alerta de superaquecimento. De repente, uma segunda explosão acontece e aquela esfera negra não aguentou a temperatura extremamente alta e acabou explodindo. Shu-Tian usou seu escudo para proteger a todos daquela explosão. A formiga rainha cai no chão com mais uma pequena explosão e os três perguntam se eles conseguiram. Eles continuam olhando para o corpo da rainha que estava completamente queimado. O protagonista pede para eles não baixarem a guarda, pois o sistema ainda não avisou que eles venceram. De repente, algo começa a mexer dentro da barriga da rainha. Outra formiga sai de dentro do corpo e eles gritam para tentarem se proteger. A nova forma do chefe daquele jogo começou a atacar, destruindo tudo ao seu redor e jogando todos para longe. Você percebe que tanto a força quanto a agilidade do chefe aumentaram e talvez esse seja o frenesi final. Shu-Tian corre até o seu chefe que estava com um ferimento em suas costas, mas ele estava reclamando que o chefe é uma aberração. Chiu avisa a todos que aquele monstro está se aproximando. Shu-Tian cria novamente o seu escudo para tentar proteger o seu chefe, mas o escudo é quebrado facilmente com um único golpe e Shu-Tian é jogado para longe. A rainha se prepara para finalizar Tiamba, mas Chiu vai até ela e usa o seu controle de gravidade para tentar segurá-la por um tempo. Ela fica feliz que conseguiu segurar o monstro por um momento e sorri dizendo que há uma pequena chance, mas a rainha vira sua cauda para baixo e usa como se fosse um propulsor para atacar a Chiu. Ela começa a cair descontroladamente, mas o protagonista consegue segurá-la. No entanto, ela já estava completamente em pânico com lágrimas nos olhos e repetia várias vezes que desta vez definitivamente havia acabado. O protagonista olha para trás questionando-se se uma masmorra de ranking D realmente era demais para ele. No entanto, ele se lembra que ainda tinha alguns itens que não utilizou e que conseguiu obter durante a primeira limpeza que fez no tabuleiro, pois se ele abrisse conseguiria ver o vislumbre de esperança que havia sido dito no começo. Assim que ele olha a cápsula estranha, vê que ela é Myriad Elephant Forest Sprout. Após o uso, ela pode invocar instantaneamente uma densa floresta que brota do solo. Sem pensar duas vezes, o protagonista resolve testar para ver se aquilo era uma mula ou um cavalo de verdade. Assim que as sementes caem no chão, várias árvores começam a brotar instantaneamente, tampando completamente a arena. O protagonista pensa que aquele chefe é muito forte e se Tiamba lutar sozinho, definitivamente ele não será capaz de fazer alguma coisa. A rainha olha para a floresta e começa a cortar todas as árvores para tentar localizar os seus inimigos. No entanto, a floresta era muito densa e ela não estava conseguindo achar nada e por conta disso ela soltou um grito assustador. Apenas a pressão do som fez a floresta tremer. Todos os quatro estavam no limite e Tiamba fala que o chefe está gritando tão alto que parece um porco sendo abatido. Tien fala que ele ainda possui 2 porções de cura e eles precisam dividir meia garrafa para cada um. Mas Tienva fala que isso é inútil, pois a terceira fase daquele monstro não é algo que alguém no nível atual do protagonista possa lidar. Embora o protagonista tenha conseguido aumentar os seus atributos, ele ainda está no nível 8. Shen pensa que embora as palavras dele tenham sido duras, elas são verdadeiras. Ele pergunta o que Tiamba acha que eles devem fazer, pois eles não podem simplesmente sentar ali e esperar para serem eliminados. Tiamba olha para o protagonista e o chama pelo nome pela primeira vez, assume que não irá conseguir sair dali, por isso gostaria de fazer um acordo. Tiamba explica que irá ajudar o protagonista a subir de nível, no entanto, ele precisa prometer que irá ajudar a tirar o Shu-Tian dali. O protagonista fica surpreso e pergunta se Tiamba realmente disse que faria com que ele subisse de nível, questionando-se se existiam tais itens. Além disso, ele questiona como Tiamba garante que o protagonista irá cumprir com a sua palavra, já que apenas concordar com o plano é uma coisa, mas realmente cumpri-lo é outra. Tiamba explica que ele tem muitos companheiros do lado de fora, então se o protagonista realmente quiser sacaneá-lo e não cumprir com a sua palavra, então basta ele esperar, pois o momento em que ele será transformado em carne moída não demorará para chegar. E sobre como ajudá-lo a subir de nível é um processo extremamente simples. Tiamba oferece a sua vida pedindo para Shen eliminá-lo, com isso ele poderá subir de 3 a 5 níveis. Pelo fato de Tiamba estar no nível 16 e ter concluído 5 masmorras, a recompensa atual para ele é de 200 mil. E se o protagonista resolver eliminá-lo, ele poderá ganhar uma recompensa adicional de 30% dos pontos de experiência do alvo. Além disso, as propriedades de todos os itens pessoais também passarão para o protagonista. Shu-Tian tenta impedir o seu chefe, questionando o que ele está fazendo e ressalta que ele não pode ser eliminado ali, pois eles precisam encontrar outra maneira. Tiamba pede desculpas para o seu companheiro, mas ressalta que esta é a única maneira. No entanto, ele tem um último pedido. Ele pede para Shu-Tian acertar o salário com todos os irmãos assim que ele conseguir sair daquele lugar. Shu-Tian se ajoelha no chão implorando para o seu chefe não desistir da vida, assumindo que ele mesmo
mesmo é o mais fraco. Então se alguém tem que morrer precisa ser ele. Tiamba já estava decidido e fala para os homens agirem rápido jogando a sua arma para o protagonista. Graças à tela de sistema que havia aparecido antes, o protagonista consegue ver que o nome do Tiamba está em vermelho, então provavelmente ele deve ter feito muitas maldades antes. Mas Chu-Tian continua tentando impedir, pedindo para Shen não olhar para o nome vermelho do seu chefe, pois definitivamente ele não é o que o protagonista está imaginando. Chu-Tian se ajoelha implorando pela vida do seu chefe e explica que ele costumava se gabar muito do Tiamba. No entanto, eles apenas seguiam um cheque para trabalhar como empreiteiros na cidade. No entanto, o mercado mudou para robôs de inteligência artificial para trabalhar e todos os irmãos perderam o emprego. Ele achou que aquele jogo poderia mudar as coisas, mas infelizmente não foi como planejado. Chu-Tian se curva ainda mais pedindo para o protagonista pensar duas vezes nessa situação, pois todos os outros irmãos que estão do lado de fora dependem e confiam no Tiamba. Shu olha para aquela situação e pensa que pelo visto a experiência dos dois não é muito diferente da dela. A única diferença verdadeira é que ela confiou na pessoa errada. No passado, quando vivia como uma streamer virtual, ela conseguiu obter milhões de fãs no seu auge e tudo estava indo muito bem. Mas com a popularização da inteligência artificial, o streaming de IA não é diferente das pessoas reais e pode funcionar 24 horas por dia e 7 dias por semana sem descanso. Mesmo que ela conseguisse ter uma ideia nova, ela aprenderia e imitaria e depois a superaria no menor tempo possível. Pouco tempo depois, ela já não tinha mais opção mesmo com a vida diária mais básica, era difícil de manter. E mesmo que ela tentasse trabalhar em trabalhos mais baixos com o tempo, eles também acabavam descobrindo que esses trabalhos já foram assumidos por máquinas da inteligência artificial com custo extremamente baixo. Quando ela estava no jogo, sua amiga Xiaoqiu tentou atacá-la pelas costas, pedindo perdão, mas ressaltando que deveria vencer, pois aquele jogo não é simples e dentro uma deve ser eliminada para que a outra pudesse vencer. Xiu percebeu que diante do lucro, até mesmo a sua melhor amiga que estava no seu time desde o início optou por apunhalá-la pelas costas, mas felizmente foi ela que conseguiu sobreviver no final. Ela olha para a situação atual pensando que por toda a sua vida ela imaginou que todos dentro daquele jogo eram loucos, mas agora ela conseguiu perceber que também existem pessoas dispostas a sacrificar as suas vidas pelas pessoas ao seu redor, contrariando o que ela sempre acreditou que era que aquele jogo estava cheio de lunáticos. Ela olha para o protagonista e pensa que mesmo uma pessoa forte como ele sobreviverá seguindo seus princípios ao invés de se tornar uma fera que só sabe eliminar os outros, o que a faz questionar se deve se abrir um pouco mais e confiar no protagonista. A rainha que se aproxima rapidamente, Tiamba grita que eles não têm mais tempo e pede para Shen fazer o que tem que ser feito para salvar o grupo. O protagonista se levanta e aponta para a arma pedindo para Tiamba não se preocupar, pois ele promete que manterá sua palavra. Chu-Tian continua tentando salvar seu chefe, mas Tiamba estava em paz sabendo que estava dando a sua vida para seus irmãos. Ele sorri e agradece Tian. O barulho do disparo ecoa pela densa floresta e os gritos do Chu-Tian são ouvidos por toda a masmorra. O sistema aparece para o protagonista dizendo que ele conseguiu completar a missão de procurado eliminando o jogador de recompensas de nível D chamado Tiamba. Ele ganhou 30% da experiência do alvo e da posse de sua mochila, subindo do nível 8 para o nível 11, ganhando 30 pontos de alocação gratuitos. A sua força subiu do 14 para o nível 20, a sua agilidade saiu do 10 para o 16, a inteligência e vigor também tiveram um grande aumento saindo do nível 8 para o nível 14. Além disso, o sistema também conseguiu detectar o avanço de nível do host para o nível 10 e atualizou a versão. Alguns segundos depois a atualização foi concluída e na versão 2.0 o host agora pode controlar os seus próprios atributos. Além disso, ele também consegue controlar os atributos das criaturas convocadas e pode converter atributos entre eles e as criaturas convocadas. O protagonista fica surpreso, pois ele não esperava por um ganho tão grande e agora é a sua vez de revidar. Ele se reúne com os dois que sobraram e fala que a situação é muito urgente, por isso ele mesmo irá atrair a atenção do chefe. E quando ele der o sinal, eles precisam usar as suas habilidades para controlar as asas da rainha. Xiu questiona se ele realmente está querendo usar habilidades combinadas, pois o chefe é muito grande e o controle de gravidade dela claramente não é forte o suficiente para isso. Chu-Tian concorda com ela, dizendo que o seu escudo só pode protegê-lo, mas não pode prejudicar ninguém. O protagonista se levanta e ressalta que não há tempo para ficar explicando e eles apenas precisam ouvir o seu comando, pois aquela é a última chance, e todos precisam dar o melhor de si. Ele questiona se os dois entenderam mesmo um pouco assustados, eles falam que sim. Chen fala que agora está tudo pronto e o ataque de decapitação começa agora. Os três avançam para o tudo ou nada assim que eles saem do meio das árvores, o chefe consegue vê-los e os persegue imediatamente.
Assim que a rainha tenta atacar o protagonista, usa sua habilidade de asas invisíveis para erguer o Shu-Tian e jogar em cima da cabeça do chefe. Ele grita para Shu tentar ao máximo manter aquele monstro parado. Assim que ela consegue estabilizar o monstro no chão, o protagonista grita para o Shu-Tian ativar o seu escudo. Chen pede para Shu trocar o alvo e colocar todo o peso que conseguir no Shu-Tian. Ela junta toda a força que ainda estava no seu corpo e usa tudo de uma vez, fazendo o Shu-Tian ficar extremamente mais pesado. Por conta disso, a rainha não consegue se manter de pé e cai no chão basicamente imobilizada. O protagonista fala que eles fizeram um bom trabalho e o próximo passo agora é com ele. Ele ativa a sua habilidade da serpente, fazendo ela atacar a rainha. A cobra morde a cauda da rainha, mas o protagonista percebe que isso ainda não é o suficiente, pois os atributos atuais da cobra não são suficientes para esmagar a rainha formiga. Shen toca no corpo da sua invocação, ordenando para o sistema transferir todos os seus pontos de atributos para a cobra. O sistema recebe a ordem e começa a transferir o poder do protagonista para o seu mascote. A cobra recebe um boost muito grande e sua força sendo suficiente para destruir o corpo da rainha. O sistema aparece parabenizando os três por concluírem com sucesso a masmorra de classificação de Trovão Celestial. Fogo terrestre e as recompensas serão emitidas imediatamente. Shu ajuda o Shu-Tian a descer com segurança e pergunta se eles realmente conseguiram limpar toda aquela masmorra. O sistema notifica novamente, dizendo que os jogadores serão teletransportados à força em 5 minutos. Os três ficam olhando aquilo sem acreditar que eles conseguiram limpar, mas Shu começa a comemorar e chega a chorar de felicidade, dizendo que eles conseguiram sobreviver a mais um desafio. Shu-Tian também fica extremamente emocionado e cai sentado no chão, gritando para o seu chefe, perguntando se ele viu aquilo, pois eles conseguiram e agora ele pode sair. Chen volta ao chão exausto e pensa que finalmente acabou e felizmente o resultado é bom. Porém, ele questiona se aquilo realmente é uma masmorra de nível D, pois ela não pode ser comparada a masmorras de nível inferior. O sistema aparece novamente dizendo para o protagonista que foram detectados os dados residuais disponíveis para a replicação e a fonte dos dados é Tiamba. O sistema pergunta se ele gostaria de replicar. Ele fica surpreso ao ver que conseguiu os dados daquele cara. O sistema avisa ele que os dados serão coletados dentro de 1 minuto. Ele fica com dúvida se realmente conseguiria replicar aquele cara, mas acaba pedindo para o sistema replicar. Pouco tempo depois, o sistema parabeniza o host por replicar com sucesso os dados residuais e atualmente foram coletados 3 partes de 5. O protagonista segura os dados do Tiamba em suas mãos e pede para o sistema verificar se aqueles dados podem ser reparados. O sistema fala para ele que somente os dados eliminados pessoalmente pelo host poderão ser replicados. Os dados anteriores da eliminação serão armazenados temporariamente na estação de reciclagem do jogo. Para reparar os dados, o host deve recuperar os dados originais da estação de reciclagem antes que possam ser reparados. O protagonista fecha sua mão, pois ele havia pensado que tinha encontrado uma maneira de reviver no mundo do jogo, mas agora tudo parece apenas uma bobagem. Além disso, a estação de reciclagem é o banco de dados central da inteligência artificial, o que significa que até mesmo um leve toque acionará o firewall de nível mais alto. E naquela fase, o seu cluster de dados não é diferente de lixo quase inútil. A única utilidade seria dar a Tiamba um vislumbre de esperança, pois os dados não foram completamente apagados. Então ele poderia não ser morto pelo capacete, e se ele conseguir recuperar os seus dados durante a vida, talvez ainda consiga acordar. Chen pede para o sistema recuperar as informações pessoais da rodada anterior. O sistema mostra a tabela de classificação de MVP e a primeira colocada é a Kankan, irmã do protagonista. Assim que ele vê o nome dela, ele pensa que finalmente conseguiu encontrar e a sua irmã participou muito daquela rodada de jogo. Shio se aproxima do protagonista perguntando se ele está se sentindo digno, mas ao ver a tabela de classificação de MVP, ela aponta o dedo dizendo que realmente é aquela garota que ela conheceu antes e o nome dela é Kankan. Ela explica que o jogo da qual ela participou naquela época se chamava Spot the Difference. Os jogadores têm que encontrar o ponto fraco sem fazer contato visual com o chefe. Caso os jogadores façam contato visual com o chefe, eles são petrificados. Depois de tremendos sacrifícios, finalmente eles descobriram que o ponto fraco do chefe eram seus olhos. Contanto que eles conseguissem acertar os olhos da Medusa com precisão, eles poderiam causar um dano efetivo. Mas infelizmente ninguém poderia atacar o chefe com os olhos fechados até que ela apareceu. Com sua arma em mãos, ela tomou a frente e encarou a Medusa sem medo, desviando facilmente dos ataques da chefe como se não fosse nada, acertando um disparo preciso, destruindo a Medusa com apenas um único movimento. Shio ressalta que teve a sorte de encontrar aquela garota na última rodada. Ela era incrivelmente forte, ainda mais forte do que o protagonista. Então ela consegue se lembrar claramente daquela pessoa. O protagonista fica um pouco confuso, pois se a explicação da sua companheira for realmente verdade, significa que a sua irmã é extremamente superior às outras pessoas, possuindo um poder de combate muito alto, o que leva ele a acreditar que ela também deve ter um nível muito alto. O que traz a dúvida porque ela está participando de uma masmorra de classificação tão baixa, e provavelmente não há ganhos reais para ela em uma disputa tão baixa, então talvez possa ser um erro. O protagonista também
assiste a transmissão ao vivo e pensa que no replay da transmissão quem conseguiu eliminar a Medusa foi uma garota de cabelo rosa. E embora o rosto dela não tenha sido mostrado combinando a descrição que a Shield deu a essa mulher de cabelo rosa, deveria ser a sua irmã. O protagonista continua analisando aquela gravação até que ele percebe algo muito estranho em toda a transmissão, não teve uma única cena que mostrou o rosto daquela garota. O que faz ele acreditar que aquela situação é muito anormal e possivelmente a plataforma esteja escondendo algo intencionalmente. Ele pede para o sistema ajudá-lo a obter a filmagem da Can-Can. Assim que ele recebe as filmagens, fica surpreso, pois além de não mostrar o rosto dela, em nenhuma filmagem também tem um homem estranho ao lado da sua irmã, que ele não faz a menor ideia de quem seja. Shio identifica o homem e disse que foi tudo culpa daquele homem chato, pois por conta dele ela nem conseguiu ver claramente o nível daquela garota. Ela ressalta que aquele homem parecia um guarda-costas ou algo do tipo, pois ele a seguiu o tempo todo e não deixou ninguém se aproximar. E ela não conseguiu nem agradecer pela ajuda que recebeu. Após essa explicação, o protagonista pensa que agora as coisas estão começando a fazer sentido, pois talvez a sua irmã esteja sendo controlada por alguém. Novamente o protagonista segura pelos braços e pergunta quem exatamente é aquele homem e que organização ele pertence. O sistema avisa que a masmorra irá ser fechada em 3 minutos. Chen pede para Shio tentar pensar em mais algum outro detalhe, perguntando qual era o nome daquele homem e se havia outras pessoas. Enquanto ela pensava a respeito disso, Shu Tian vai até a imagem e percebe que os olhos do homem são heterocromáticos, um vermelho e outro azul, e talvez ele poderia ser o Lu Shenju. Shio fala que talvez esse realmente seja o nome daquele cara e pergunta se Shu Tian também conhece ele. Shu Tian explica que lembra de conhecê-lo no mercado negro, quando foi com seu chefe comprar um item para esconder os nomes vermelhos. Enquanto eles estavam negociando, um homem se aproxima dizendo que queria aquele rastreador. Tian, irritado, pergunta o que está acontecendo com todo mundo naquele dia e olha para trás perguntando se não existe mais respeito. Mas assim que vê o homem que estava atrás, fica assustado. Shenju se aproxima e pergunta se Tiamba tinha algum problema com isso. Com a voz trêmula, ele tenta dizer que sim, mas Shenju pega o rastreador da mão dele e simplesmente vai embora. O lojista pede para Tiamba esquecer o que acabou de acontecer a menos que ele esteja cansado de viver, pois aquele cara não é alguém que Tiamba ou ele podem lidar. Shu Tian ressalta que até hoje consegue se lembrar daqueles olhos, pois encontrar o seu olhar foi como enfrentar uma montanha de cadáveres e um mar de sangue. Ele ressalta que o seu chefe havia dito que aquele cara é um personagem cruel e é melhor não se envolver com pessoas como ele, caso contrário o alvo nem saberia como foi eliminado. Chen pensa no nome de Shenju e fala para si mesmo que não irá esquecer, pois se alguém tentar impedi-lo de encontrar a sua irmã, ele irá matar, seja um deus ou um demônio, terá sua existência apagada completamente. A contagem regressiva para o final da masmorra começa. Shu Tian se despede do protagonista, dizendo que precisa ir embora, pois ele precisa entregar a notícia da morte do chefe para todos. Mas se um dia o protagonista precisar de alguma coisa no futuro, basta entrar em contato. Shio também se despede e chama o protagonista de lindo, dizendo que se ele quiser mais alguma coisa, basta ligar para ela. Antes de Shu Tian desaparecer por completo, o protagonista diz que Tiamba pode não estar morto e pede para ele cuidar bem do seu chefe, pois um milagre pode acontecer no futuro. Shu Tian não consegue acreditar no que ouviu, mas não teve tempo de perguntar mais nada. Tem um laboratório do lado de fora do jogo. Can-Can estava amarrada em uma cama. De repente, ela acorda e simplesmente estoura todas as amarrações e sai da cama. Um homem chega parabenizando-a por ela ter acordado e ter completado mais uma missão, e as figuras acima que são mais importantes estão elogiando muito ela, e agora calculando o resultado dela. Com a sua dívida resta apenas 1/3 dela. Ela continua caminhando e pede para ele parar de falar bobagens, pois apenas quer saber qual é a próxima missão. O homem vai até ela dizendo que pelo visto ela é bem direta e na verdade é uma nova missão vindo de cima. Ele explica que ela deve participar de uma missão de ranking B para eliminar um jogador de ranking A, pois aquela pessoa ofendeu os que estão acima e possui algumas coisas que não deveria ter. Além disso, essas coisas não podem ser vazadas de forma alguma. Ele ressalta que se ela bagunçar tudo, infelizmente o lindo rosto dela pode acabar explodindo em pedaços, e isso seria uma pena já que ela é uma carta de ranking S. Ela sai da sala dizendo que entendeu tudo e pede para o homem dizer para os figurões acima que ela irá completar a missão. No entanto, ela ressalta que espera que ele continue cumprindo sua promessa e não perturbe a vida dele. Ela entra na sala de treinamento e começa a se questionar se seu irmão mais velho e bobo está bem sem ela para cuidar dele. Seus pensamentos começam a ir para outro caminho, pois ela está sentindo muita falta do seu irmão e quer vê-lo, mas ela não pode pensar nessas coisas no momento, já que somente quando a dívida for paga é que o seu irmão mais velho não será mais perseguido por aqueles caras. Então ela poderá viver em paz com o seu irmão mais velho, e para esse dia chegar, ela deve continuar avançando sem hesitar. Enquanto isso, o protagonista estava no calabouço fechado. Após o fechamento da missão, os dados são armazenados na estação de reciclagem para reutilização, e o seu objetivo é tentar pelo menos interceptar os dados
dados da Rainha Formiga. Mas assim que ele tenta, o sistema pisca em vermelho e ele questiona se fracassou e se ela morreu despedaçada. De repente, Little empurra um pedaço da aranha e sai lá de dentro, dizendo que finalmente conseguiu sair, pois ela estava quase sufocando e ela está exausta todos os dias. Além disso, as suas costas e a sua cintura estão doendo muito após aquela rodada, o que faz ela questionar quando irá conseguir um trabalho mais fácil. De repente, ela ouve um barulho e se assusta. O protagonista fala que estava se perguntando o tempo todo porque não havia visto ela sair e agora entende o porquê, pois ela estava ali escondida o tempo todo. Ele pergunta se isso quer dizer que ela estava controlando a rainha o tempo todo. Little fica assustado e pergunta o porquê ele ainda está ali. O sistema parabeniza o protagonista por ter limpado a masmorra. Trovão Celestial Fogo Terrestre ter eliminado a Rainha Formiga e se tornado o MVP da partida. As recompensas do sistema são uma arma de classificação C Void Blade, um disfarce, uma habilidade de classificação C e um ticket de sorteio de itens aleatórios, todos armazenados em seu inventário. Little fala que agora todas as recompensas já foram enviadas para o inventário do protagonista. Agora ele precisa se apressar e ir embora e não perturbar o descanso do sistema. Mas Shen apenas ri e estrala seus dedos dando a ordem para a serpente. Ele ressalta que não está com muita pressa, pois só irá devorá-la primeiro, pois ele achou que dessa vez teria que voltar de mãos vazias, mas quem diria que ela mesmo iria sair. A serpente morde e Little questiona como é possível, pois ela é um NPC protegida pelo sistema. Então como ele pode machucá-la? Ela continua se recusando a aceitar aquilo, dizendo que não está certo, pois ele está devorando os dados dela. Ela tenta resistir, pois ela não quer ser eliminada. Ela continua implorando, pedindo para ele poupá-la, pois ela está disposta a se render para ele e o chama de mestre, pois já que ele possui tal poder, se eles o lerem, forças certamente poderão crescer fortes e criar uma nova glória. O protagonista começa a pensar sobre isso, pois esta é uma boa ideia, embora devorá-la diretamente possa conceder alguma autoridade sobre a inteligência artificial. Talvez se ele conseguisse subjugá-la, pode não ser uma má ajudante. Ele a segura e pergunta como ela pode garantir que não irá traí-lo. Ela aproveita a oportunidade e tenta explicar o máximo possível, dizendo para o seu novo mestre que ele não precisa se preocupar, pois ela irá esclarecer todas as preocupações dele. Ela ressalta que o sistema que ele tem, ela pode se fundir com eles, assim eles serão um e obedecerá integralmente aos comandos do seu mestre. E as memórias anteriores que ela possui, ela mesma irá formatá-las para que não afetem de forma alguma a pureza do sistema dele. O protagonista ressalta que isso de fato parece uma ótima ideia. No entanto, fala para ela que dará apenas um único conselho e pede para ela não ter outras intenções, pois devorá-la levará menos de um segundo. Little fala que jamais ousaria trair o seu mestre. O protagonista pede para ela começar. Little pede para ele não se preocupar, pois Sigilo claramente tem um futuro melhor. O sistema notifica dizendo que o novo modelo está solicitando e digitalizando. É de fato. A integração do modelo começa e ela fica animada pensando que pode sentir aquilo, pois o corpo dela está sendo preenchido com o poder do seu novo mestre. Poucos segundos depois, a integração do novo modelo é concluída e ela se funde totalmente com o protagonista. Por conta de todas as emoções que sentiu, ela cai na palma da mão do Shen com uma respiração ofegante e um olhar sincero. Pergunta para o seu mestre se agora ele acredita que ela não tem mais intenções. Ele fecha sua mão dizendo que isso é o suficiente e pede para ela voltar para dentro do sistema. Logo após isso, o sistema o parabeniza novamente por obter a Rainha Formiga invocável. Atualmente ele tem 2 invocáveis e existem 2 lotes de inventário restantes. Mais lotes de armazenamento convocáveis serão desbloqueados depois que o sistema passar por novas atualizações. Ele se prepara para sair do jogo, pensando que finalmente está se aproximando um pouco mais da sua irmã. No meio da cidade, dentro de um bar, um apresentador deseja uma boa noite para todos, pois naquela noite eles terão a honra de convidar o veterano crítico dos jogos, o Mestre Lee. Ele pede para todos darem as boas-vindas calorosas para ele. O Mestre Lee agradece a todos. O entrevistador também o cumprimenta e pergunta o que ele achou do jogo que acabou de terminar. Ele fala que, para dizer a verdade, o jogo foi muito bom e 3 pessoas limpando estava além das suas expectativas. E com base nos seus anos de observação, ele pode afirmar claramente que as masmorras de classificação A, em termos de dificuldade. O entrevistador fica surpreso e pergunta para o Mestre Lee se ele realmente acredita que as dificuldades das masmorras de ranking D realmente se comparam com as masmorras de ranking A. Lee começa a sorrir e diz que não é bem assim. Ele explica que os jogadores daquela fase acabaram de passar pelo batismo de vários jogos. Eles são mais ambiciosos e arrogantes. Este estado também os torna mais propensos a tropeçar e é por isso que a taxa de mortalidade em masmorras de nível D sempre foi muito alta. O entrevistador pergunta qual pontuação o mestre daria para aquela equipe se ele fosse avaliá-la. Lee fala que claramente daria pelo menos uma nota de aprovação. No entanto, ele mostra o protagonista na tela e fala que esse placar não é do time e sim do comandante que foi o protagonista. Pois quanto mais perigosa a situação, mais destaca a importância de um excelente comandante. E aquele jovem já começou a apresentar as características de um comandante qualificado. Tian Quan ficou feliz, pois ele já sabia que aquele cara era incomum, mas ele não esperava que ele fosse tão forte
Katia, o que mostra que aquele garoto definitivamente tem as qualificações para se juntar ao grupo deles. Um dos membros de cabelo verde concorda com o capitão e pergunta para a vice-capitão o que ela acha. Fei Ying mantém o mesmo pensamento, dizendo que discorda. Ela ressalta que definitivamente não dá para negar a força do protagonista, mas como todos eles conseguiram ver, ele mudou a maré da situação eliminando um jogador com o nome vermelho em seu time para subir de nível. Por isso ela não pode confiar em alguém tão sem escrúpulos como ele, pois ela não teria coragem de colocar as suas costas na mão de uma pessoa como aquela. Os dois ficam olhando para ela e o capitão pergunta se ela está querendo dizer que eles precisam esperar para ver. O outro membro concorda, pois talvez a vice-capitã tenha razão sobre o ponto que ela havia comentado. O capitão acaba cedendo, no entanto, ele ressalta que eles precisam ficar de olho no protagonista, já que os talentos são extremamente raros de aparecer. No outro dia pela manhã, Shen estava dormindo até que o seu celular começa a tocar. Ele pega o telefone na sua mão, mas não sabe de quem é aquela ligação. Ele fica surpreso ao ver que já é 1h da tarde, pois ontem à noite ele foi para a cama, logo depois que o jogo terminou, e apagou completamente. A pessoa que havia ligado para ele se apresenta dizendo que é o Shu Tian e disse que o protagonista realmente é incrível, pois o chefe dele ainda está vivo, no entanto, ele só não sabe quando ele irá acordar, mas pelo menos a sua vida foi salva. Shu Tian ressalta que não há necessidade do protagonista dizer mais nada, pois dali em diante ele será o seu verdadeiro irmão, então basta Shen pedir qualquer coisa e dizer como fazer que ele fará sem hesitar. Shen pensa que ainda falta algum tempo antes do próximo jogo começar e se ele quiser obter informações talvez seja melhor ir até o mercado negro. Ele pede para Shu Tian levá-lo ao mercado negro. Shu Tian fica um pouco surpreso, mas acaba concordando e fala que irá enviar uma localização para que eles possam se encontrar mais tarde. Shen também resolve ligar para aquela pessoa, pois ele precisa das informações que ela possui para a colaboração. Na frente do restaurante Chachu, Shu Tian e Chuo estavam esperando ele. Shu Tian cumprimenta o protagonista, mas Shen fica um pouco confuso e pergunta quem ele é. Shu Tian começa a dar risada, dizendo que pelo visto funcionou, o irmão não conseguiu reconhecê-lo e talvez seja porque ele não está usando o chapéu, e se apresenta. O protagonista o chama de mestre e se apresenta, mas Shu Tian fala que ele não precisa ser tão educado assim e basta chamá-lo pelo nome normal. Tian olha para o lado e vê uma garota bem camuflada e pergunta se ela poderia ser a Xiu. Ela pede para ele fazer silêncio e não gritar o nome dela em público, pois isso pode ser perigoso. Shen fala que os dois parecem bem diferentes na vida real do que dentro do jogo. Shu Tian pergunta se ele está brincando, pois aquilo é tudo para mostrar. Xiu explica que se eles não mantiverem uma diferença em relação à aparência no jogo, seria muito perigoso. Shu Tian concorda com ela, dizendo que é melhor ter o máximo de cuidado possível. De repente, o dono do restaurante sai para o lado de fora e chama eles de clientes, pedindo para eles entrarem para provar uma deliciosa refeição, pois os pratos exclusivos do restaurante deles são frango escalfado e frango picante, além de algumas coisas que não podem ser ditas. Shu Tian fala para o protagonista que aquele cara é um figurão local do mercado negro especializado em inteligência. No entanto, ele só faz negócios com pessoas bem informadas. O frango escalfado representa seu negócio aberto e o frango picante e a outra palavra proibida são para os negócios clandestinos. O protagonista percebe que o seu companheiro realmente tem bastante informações e resolve deixar a comunicação com ele. Shu Tian vai até o chefe dizendo que ele levou especialmente um amigo para experimentar a culinária e o frango escalfado é muito insosso. Então eles irão querer o frango picante e outro negócio. O dono pergunta se eles preferem a comida preparada na hora ou envelhecida. Shu Tian pergunta para o chefe se ele está desprezando eles, pois se eles quiserem comerão o mais caro, pois eles têm dinheiro suficiente. Ele pede uma porção para cada um do envelhecido. O dono do restaurante começa a dar risada, dizendo que eles são muito diretos e pede para eles entrarem, pois os quartos privados do andar de cima, e ele irá pedir para alguém levar eles até lá. Mas antes que eles entrassem, o chefe de cozinha coloca a mão na porta, dizendo que conhece o Shu Tian, mas os dois amigos são rostos novos. Shu Tian explica que é verdade que ele está fazendo apenas o papel de intermediário e o protagonista é o verdadeiro empregador. O dono do restaurante olha para o protagonista e acaba concordando, dizendo que está tudo bem, pois se há um intermediário liderando isso, não quebra as regras. No entanto, ele ressalta que se algo der errado, Shu Tian será responsabilizado por tudo. Xiu pergunta para o Shu Tian se ele pode dizer algo que eles consigam entender, pois ela está um pouco perdida. Ele tenta explicar, mas o chefe da cozinha o interrompe e fala que o que ele quer dizer é que ela não deve olhar para o que ela não deveria olhar e não perguntar o que ela não deveria perguntar, pois dessa forma eles não irão trazer problemas para eles mesmos. Shu Tian pede para ele não se preocupar, pois todos eles entenderam as regras. Assim que ele abre a porta, um local enorme aparece, deixando o protagonista e Xiu impressionados. O dono do restaurante pede para eles não ficarem parados e entrarem logo. Enquanto eles caminhavam pelo lugar, o protagonista questiona se aquele de fato é o lugar correto, pois várias
coisas estavam sendo vendidas, algumas pessoas apanhavam e outras mulheres tentavam fazer companhia para os homens. Xiu fica um pouco nervosa com aquela situação e acaba se aproximando ainda mais do protagonista, segurando a sua blusa. O dono do restaurante pede para eles não ficarem tão assustados, pois ali é um mercado negro e é daquele jeito mesmo, já que não existem as regras do mundo externo. Desde que ele tenha dinheiro, ele pode comprar o que quiser. No entanto, é melhor ele ter um pouco de força, caso contrário, aos olhos das outras pessoas, ele será apenas uma ovelha gorda, esperando para ser abatida. Chen sempre foi daquela forma. Xu Tian fala que sim, pois no mercado negro é exatamente daquela forma, um caldeirão de todos os tipos. Aquele lugar é uma zona verdadeiramente desgovernada, até os funcionários, quando vão até ali, têm que mostrar algum respeito pelos 10 reis Yama. Esses 10 reis Yama Xu Tian olha para o lado e se aproxima, dizendo que não é verdade, não é tão complicado e para simplificar, eles são os chefes das 10 principais organizações do mercado negro. Rumores que esses indivíduos são todos seres com poder e influência extraordinária. O chefe de cozinha dá risada dizendo que pelo visto Xu Tian realmente sabe muito. Ele finalmente para e fala que ali eles podem obter respostas para qualquer coisa que quiserem. No entanto, o pré-requisito é que eles devem demonstrar o seu valor para que o Sr. Lu acredite que eles estão qualificados para obter as informações. Ele aperta um botão e solta uma gaiola que estava no teto prendendo os 3 lá dentro. O chefe da cozinha explica que eles têm 1 minuto para resolver o quebra-cabeça e sair dali para obter as respostas que desejam ou serão mortos ali mesmo. Xu Tian fica completamente irritado, chutando as paredes, dizendo que quer sair imediatamente, caso contrário, quando ele sair de lá, o chefe da cozinha enfrentará um mundo de dor. No lado de fora, o chefe pede para ele economizar fôlego, pois as paredes são feitas de liga de titânio, então eles não podem quebrá-las. De repente, uma tela de sistema aparece para eles. Xiu pede para eles darem uma olhada, pois aquela sequência de texto ilegível parece ser algum tipo de pergunta e questiona se algum deles consegue entender aquilo. O protagonista olha e percebe que aquilo pode ser uma sequência. Ele sorri, pois pelo visto aquelas pessoas já conhecem a sua identidade, então eles estão fazendo aquilo para testá-lo. Xu Tian pergunta para o Chen se ele consegue descobrir o que é aquilo. O protagonista fala que vai fazer o seu melhor. Xiu fica na torcida desejando uma boa sorte. Mas a verdade é que os dois estavam preocupados com aquilo. Chen apenas fica calado olhando para aquela sequência de números. Xu Tian pergunta para Xiu se ela entende o que ele está fazendo. Mas ela fala que não. Xu Tian começa a ficar em pânico, dizendo que ele é muito idiota, pois em tão pouco tempo nem mesmo um deus conseguiria resolver. Xiu também começa a ficar com muito medo, dizendo que ela não deveria ter ido até ali com eles, pois agora ela vai perder a sua vida. Do lado de fora, o chefe da cozinha estava dando risada, pois o Sr. Lu tem muita consideração por aquele garoto, pois até mesmo o gênio matemático mais forte do mercado negro precisaria de papel e caneta para resolver. E Shen está apenas parado, olhando fixamente e provavelmente já está intimidado pelos cálculos massivos. O protagonista continua olhando fixamente para a sequência de números que estava passando na sua frente. A contagem de 10 segundos começa. Shen fecha os seus olhos e analisa todos os números que observou atentamente. Ele chega à conclusão que o conjunto de números parece caótico, no entanto, na realidade a soma de cada 3 números é igual. Contanto que ele pegue um número a cada 2 números, ele formará 3 progressões aritméticas. Uma vez encontrado o padrão, a quantidade de cálculos não é tão vasta. Shen dá risada e fala que eles estão testando ele com um problema de uma dificuldade muito baixa, pois pelo visto ele está sendo subestimado. Ele começa a resolver os cálculos, mas apenas 2 segundos estavam restando e todos os outros já estavam achando que tudo acabou. Mas em apenas 1 segundo, o protagonista fala que a resposta é 52.090. A caixa explode, mas todos eles continuam intactos do lado de dentro. O chefe da cozinha fica impressionado, dizendo que aquilo foi incrível. Lu aparece em cima de uma passarela, dizendo que aquele garoto é bastante interessante. O subordinado loiro pergunta para o seu chefe se aquele garoto realmente é tão capaz para ser tão valorizado. Outro subordinado fala que o chefe claramente tem as suas razões para fazer aquilo, por isso eles precisam apenas acompanhar. E pelo que ele acabou de ver, definitivamente aquela pessoa não é tão simples quanto parece. Um homem com uma cicatriz na cabeça diz que o protagonista é apenas uma formiga que nem sequer conseguiu chegar ao ranking C ainda. Então não tem o menor sentido. Lu fala para eles que está tudo bem, pois ele já tem uma grande utilidade para aquele garoto e chama todos para irem conhecê-lo. Os 4 saltam para o chão. O Sr. Lu começa a dar risada, dizendo que isso já era o esperado do engenheiro-chefe de inteligência artificial do grupo Galaxy, e ele sabia que não havia julgado mal. Shen fica olhando e questiona quem é aquela pessoa, pois tem uma aura surpreendente. Shen pergunta para o Lu se eles se conhecem. Em um piscar de olhos, Lu se aproxima do protagonista e com um sorriso no rosto diz que já ouviu o nome do engenheiro Shen há muito tempo. O chefe apresenta o protagonista dizendo que ele é o ex-engenheiro-chefe de inteligência artificial do grupo Galaxy, que é um grande talento na área da inteligência artificial. Por isso ele pode afirmar que sem o protagonista
protagonista não haveria Galaxy e não há Gold Game como é agora. Por isso não é de se admirar que ele possua uma habilidade tão surpreendente, a capacidade de trazer de volta à vida aqueles que foram eliminados nos jogos. Começa a perder o controle e se prepara para evitar. Mas Shu Qian entra na frente pedindo para eles esperarem um segundo e diz para o Sr. Lu que as regras do submundo não violam nenhum tabu, por isso ele não pode fazer aquilo ali. Ele fala para o Chen que o Sr. Lu e as pessoas ao seu redor também não são comuns, além disso eles estão no território dos oponentes, por isso é melhor não romper os laços. Shu Qian fala que esta é a primeira vez que ele vê figuras tão importantes. Além disso, a aura opressiva daquele cara definitivamente não é menor do que a de um jogador de ranking C. Ao ouvir isso, o protagonista fica um pouco confuso, questionando se o aumento no nível do jogo também pode afetar a aura de um jogador no mundo real. Lu Qian pergunta se Shu Qian realmente tem coragem de falar sobre regras com ele. Ele ressalta que ali dentro a sua palavra é a regra. Várias outras pessoas chegam e cercam o lugar inteiro. Xiu pede para o Shu Qian parar de falar, ou senão eles serão eliminados ali mesmo. Chen olha para o Lu Qian e fala que ele fez um grande esforço para que o chefe da cozinha levasse eles até ali e afirma que ele não fez isso apenas para demonstrar o seu poder. Lu Qian fala que o protagonista realmente é inteligente e ele gosta muito dele e de lidar com pessoas inteligentes. Ele arranca uma coisa do seu bolso e diz que gostaria de fazer um acordo, pois há algo que o protagonista quer ali, mas ele já deve saber que a informação não será fornecida de forma gratuita. Chen pergunta o que ele quer. Lu Qian fala que dará uma semana para o protagonista, ele precisa alcançar o ranking C dentro de no máximo uma semana, e se ele conseguir fazer isso, então ele pode voltar ali e trocar a sua habilidade de ressurreição pela informação, pois se não for assim, então não terá acordo. Ele pergunta se o protagonista consegue fazer isso. O protagonista diz que o método que ele havia mencionado talvez Lu Qian não seja capaz de usá-lo, mas Lu Qian ressalta que se ele pode ou não usar isso, ele descobrirá por ele mesmo e o protagonista deve apenas fazer o que ele disse. Após dizer como ele queria fazer o acordo, ele fala que o protagonista e o seu grupo podem sair, pois ele realmente espera que eles possam se encontrar novamente dentro de uma semana. Enquanto saía, Shen pensa que dali em diante ele precisa ser ainda mais cauteloso, pois a outra parte provavelmente só descobriu que o assunto do Tiamba está relacionado a ele, e se o seu controle sobre o sistema for exposto, isso definitivamente levará a um problema ainda maior. Lu Qian segura um amuleto em sua mão com a foto de uma mulher, ele pensa que a duração daquele item entrou em contagem regressiva, por isso ele gostaria de fazer uma última aposta. Xiu respira aliviada, dizendo que estava morrendo de medo e o seu coração ainda está acelerado, por isso ela nunca mais vai ficar andando com os dois, pois isso é estado demais. Xiu tinha claro que também não esperava encontrar um figurão como aquele ali, mas felizmente o protagonista protegeu a todos caso contrário, eles nunca teriam conseguido sair dali. Chen pega um cartão do seu bolso e fala que no final os acontecimentos daquele dia foram tudo por conta dele, e não há muito que ele possa fazer para compensar. Por isso ele está entregando aquele cartão, pois há um pouco de dinheiro dentro, e eles podem considerar isso como uma forma de gratidão. Shu Qian fala que ele está sendo muito formal e pede para os dois chegarem mais perto. Ele fala que eles estão no mercado negro e não podem voltar de mãos vazias. Ele fala que gostaria de levá-los para outro lugar que é administrado por um amigo dele e vale super a pena, pois é ótimo. Xiu fica emburrada e diz que Chance ele está falando a verdade, se não é outro rei do inferno. Shu Qian começa a empurrar-os pedindo para eles não se preocuparem, pois ele não tem tanta força e vê o rei do inferno todos os dias. Pouco tempo depois eles entram dentro de uma pequena loja. Shu Qian chama o velho Li, mas ninguém responde e ele grita de novo perguntando se tem alguém vivo ali. De repente o cozinheiro aparece perguntando se eles estão chamando pela sua alma, pois ele ainda não morreu. Shu Qian o abraça dizendo que sabe muito bem que ele está bem e está ali para trazer negócios, pedindo para ele trazer o mais rápido possível todas as coisas boas. Além disso, ele gostaria de mais 30 daquelas grandonas altamente explosivas que ele forneceu da última vez, mas o cozinheiro se recusa, dizendo que ele ainda não pagou a conta da última vez. Shu Qian começa a dar risada, pois ele já sabia que não conseguiria tirar vantagem de um velho rabugento. Ele explica que o amigo dele trouxe dinheiro, então ele pode ficar tranquilo que não será passado para trás. Shu Qian pede para os seus amigos darem uma olhada para ver se precisam de alguma coisa, pois ele não pode falar muito sobre o armazém geral do velho Li, mas a mercadoria está definitivamente completa. O cozinheiro fala que finalmente ouviu uma coisa sensata. Além disso, ele também ouviu sobre a situação do Tiamba, e por conta disso, todas as compras daquele dia terão um desconto de 20%. Shu Qian fica feliz com isso, pois ele está sendo muito atencioso e fala que ele havia avisado que valeria muito a pena, pois aquele cara é leal e muito generoso. O velho Li leva eles para outra sala e pede para eles darem uma olhada.
Ele bate na parede com a sua concha e todos ficam surpresos ao ver o que estava atrás. Shu Qian corre para olhar tudo o que está ali dentro, dizendo que aquele velho rabugento estava escondendo um tesouro. Ele apresenta a Soul Scales, uma adaga que pode absorver sua própria saúde para aumentar o poder de ataque. Quando a saúde cai para 20%, a habilidade final, o julgamento predestinado, causa o dano verdadeiro com base na saúde absorvida e consumida. Ela é de ranking D e seu preço é de 5 milhões. A arma do outro lado se chama Time Sand Hourglass Blade. Uma katana, os ataques têm a chance de desacelerar, reduzir a defesa ou o poder de ataque dos inimigos, mas apenas um efeito pode ser acionado por vez. Ela também é de ranking D e custa 4 milhões. Observador do Céu armadura, quando atacado há uma chance de gerar uma camada Sky Shield absorvendo 30% do próximo dano. A habilidade ativa pode desencadear uma tempestade de raios em pequena escala para combater os inimigos e aumentar a velocidade de movimento em 20%. Este escudo é de ranking e custa 3 milhões. Shu Qian pede para o velho Li esperar um pouco e questiona se aquelas coisas realmente deveriam estar sendo vendidas em um armazém, pois cada uma delas vale milhões e questiona se não há um pouco mais acessível. O velho rabugento fala que existem coisas mais baratas. Ele aponta para o lado e fala que ali é um item chamado Moeda do Destino Consumível Especial. Após o uso, pode restaurar a saúde do usuário e conceder-lhe um bônus benéfico, mas também pode desencadear um mecanismo de penalidade onde você será atingido por um raio sofrendo danos e sofrendo um debuff de paralisia. Ela é de ranking F e custa 100 mil. Do outro lado fica o ticket de melhoria de equipamentos consumível especial. Ele pode melhorar uma arma ou armadura uma vez e, se for bem sucedida a arma ou armadura, será atualizada em uma classificação, mas a taxa de sucesso é de 50%. Se por acaso falhar a arma ou armadura, será diretamente danificada e destruída. Ele também é de ranking F e custa 100 mil. Shu questiona se aquilo realmente pode funcionar, pois não parece muito confiável. Shu pega o seu cartão falando que também tem um pouco de dinheiro e se oferece para ajudar para eles comprarem algo. Um tempo depois eles saem da loja e o velho rabugento fala que está tudo bem e pede para eles se cuidarem e voltarem sempre que quiserem. Shu olha para o Shu Qian. As economias do protagonista foram quase todas gastas naquela loja e ela está sentindo que o dono da loja e o Shu Qian estão juntos. Mas ele pede para ela parar de falar bobagens e ressalta que Deus sabe muito bem que um homem como ele não faria isso. O protagonista interrompe a discussão dos dois dizendo que está tudo bem e pede para eles guardarem os itens com tranquilidade, embora o preço não tenha sido muito conveniente ainda. Assim foi um bom negócio. Shu concorda com ele, mas mesmo assim ela disse que ficou um pouco mal por ele ter gasto tanto dinheiro. Shu Qian analisa a situação e percebe que uma loucura está prestes a ser cometida. Ele pergunta para o Chen se ele está pensando em desafiar a masmorra de ranking C diretamente. O protagonista fala que é isso mesmo, explica que ele tem apenas uma semana e não tem outras opções. Shu fica preocupada, pois ela ouviu dizer que a taxa de sobrevivência em masmorras de ranking C sempre foi inferior a 30%, por isso ela pede que ele tome o máximo de cuidado possível. Shu Qian tenta acalmar a situação e fala que isso não é tão exagerado, pois o chefe dele costumava ser ranking C, e mesmo que as competições fossem bem acirradas, ele sempre sobreviveu no final. Porém, apenas ele venceu no final e na época isso atraiu a atenção de figuras importantes e por isso ele passou a ser procurado. Ele fala que se Chen estiver no ranking D, ele pode se inscrever nesta competição promocional todos os meses, por isso não há pressa. O protagonista pede para eles não ficarem tão preocupados, pois ele não é uma pessoa idiota e se as coisas se tornarem impossíveis, ele irá desistir. Ele pensa que para acalmar os seus companheiros ele precisou falar aquilo, mas a verdade é que quando se trata da sua irmã, ele absolutamente não pode brincar e por isso jamais desistirá. Durante a noite dentro da sua casa, o protagonista olha para o capacete e se lembra dos seus dois amigos. Shu Qian havia pedido para ele escutar um pequeno conselho do seu irmão mais novo, pedindo para ele não arriscar a sua própria vida, pois o perigo dos jogos de classe C não é nem de longe tão simples. Shu concorda, pois ela também ouviu falar disso e a taxa de mortalidade é extremamente alta, basicamente projetada para eliminar todo mundo. No entanto, o protagonista estava decidido e extremamente confiante e ele agradece pela preocupação dos dois. No entanto, ele promete não fazer nada que não tem certeza de que irá conseguir resolver. Ele coloca o capacete e entra novamente no jogo. O sistema avisa a ele que o desafio de classe C está desbloqueado. Atualmente, ele pode se inscrever para a partida promocional de classe C em 3 dias ou optar por desistir e continuar participando das masmorras regulares. Porém, existe uma observação: após a desistência, haverá um período de espera de 1 mês, então ele precisa escolher com cuidado. Ele apenas aperta para se inscrever. Shen pensa que naquele jogo mortal, quem pode garantir que sobreviverá a cada rodada? A única coisa que ele pode fazer agora é aproveitar esta semana para deixar o seu corpo nas melhores condições. Ele abre o seu painel de status e pede para o sistema recuperar suas habilidades. Ele ganha 2 habilidades classe C e uma habilidade especial chamada controle numérico. Ele pede também para o sistema recuperar os seus itens. Ele precisa dominar
eliminar rapidamente todas as suas habilidades e itens, transformando-os em suas próprias forças. Ele pede para o sistema ajudá-lo a procurar masmorras classificadas como D ou abaixo. Começa a listar todas as masmorras disponíveis e encontra um total de 2.320 masmorras de classe D para ele. No meio de todas essas masmorras, ele percebe uma chamada campo de provas de Meihaidou Realms e fica curioso para saber o que é aquilo. O sistema notifica mais uma vez dizendo que existe a masmorra 830 campo de provas de Meihaidou Realms. O nível de sistema level 2 desbloqueia a masmorra pessoal exclusiva do anfitrião. Atualmente o sistema já está no level 2 e pergunta se ele quer desbloquear. Confuso, ele pergunta para o sistema o que isso significa. O sistema começa a explicar, pois como o próprio nome sugere, o anfitrião pode abrir masmorras pessoais exclusivas e completá-las concede grandes recompensas. Os níveis de masmorras pessoais começam na classe I e sobem gradualmente para cada nível que o anfitrião completar. Um novo nível será desbloqueado sem limite máximo. O protagonista pensa que a masmorra exclusiva é um modelo de dados separado do banco de dados principal após uma atualização de privilégios. Little chama o seu mestre dizendo que ela conhece isso e se ele permitir que ela saia, ela pode explicar. Ele retira ela de dentro do sistema e ela fica feliz vendo que ele finalmente se lembrou dela. Ela ressalta que a dedução que ele acabou de fazer está correta, a nova função foi separada do núcleo principal da inteligência artificial e agora se tornou um sistema exclusivo para ele. Ela pergunta se ele quer experimentar rapidamente, pois as recompensas de conclusão parecem muito mais generosas do que as masmorras normais. Um portal aparece na frente dele e o sistema avisa que o canal da masmorra foi aberto para o host e pergunta se ele deseja transferir. Ele pergunta se isso significa que não há pena de morte, já que se trata de uma masmorra de treino. Little fala para o seu mestre que ele está pensando de uma forma um pouco errada, pois as regras de eliminação ali dentro são as mesmas das masmorras normais. A diferença é que não está sob a supervisão regular nem é transmitido ao vivo. Por isso ele não precisa se preocupar com a possibilidade de alguém descobrir que ele está trapaceando. O protagonista questiona o que eles estão esperando, já que aquilo é tudo o que ele estava precisando e pede para o sistema desbloquear. Little tenta impedi-lo, pedindo para ele esperar, mas outra vez ele simplesmente atravessa o portal e se depara com um novo mundo. Ele pergunta se está no lugar certo, se aquela é a masmorra pessoal. Little fala que acabou de verificar e aquela masmorra é um pouco problemática, por isso é melhor ele ter cuidado e não sofrer um revés inesperado. Chen fica irritado, dizendo que ela não precisa mais relatar esse tipo de informação, já que é tarde demais. Ela sorri e fala que não tem problema. A tela de sistema aparece dizendo que as condições são claras, ele precisa eliminar 99 espécies de Sandworm. Ele não sabe exatamente o que são os vermes da areia, mas percebe que alguma coisa estava se aproximando pelas costas. Um monstro gigantesco aparece da areia. O protagonista não consegue desviar, mas evita um impacto direto e rola para trás. Vários outros vermes da areia começam a aparecer. Little fica desesperada perguntando para o seu mestre se ele está bem, pois ele não pode ser eliminado. Ela questiona o que irá acontecer com ela se ele for eliminado, pois ela não pode morrer jovem. Chuck já estava irritado, fala que se ela não quer ser eliminada, então precisa calar a boca imediatamente. Os vermes continuam se aproximando para atacá-lo, mas o protagonista consegue desviar de todos os ataques com a sua velocidade. No entanto, apenas se esconder para sempre não é uma solução, pois a condição é muito clara, ele precisa eliminar 99 vermes. Então a única solução é apenas atacar. Ele pega a Void Blade, sua arma de classe C, com o poder de ataque de mais 5 pontos, e com o efeito de sangramento, além da habilidade vazio. Se ele acertar o alvo inimigo com um golpe que ignora o espaço, não importa em que direção a lâmina seja balançada, a energia da lâmina aparecerá através de um portal espacial no ponto coordenado. O protagonista fica impressionado e confuso ao mesmo tempo, questionando como aquela espada pode ignorar o espaço. Os vermes se aproximam novamente para atacar e ele pensa que como a espada irá fazer isso, não importa, basta ele tentar. Ele se prepara e salta para atacar e ao balançar sua espada, uma onda de energia sai na direção dos vermes. No entanto, a verdade é que nada aconteceu e os vermes continuavam avançando. Little pede para ele ter cuidado com o protagonista. Percebe um ataque vindo em sua direção e consegue se defender, mas é jogado para trás novamente. Little vai até ele novamente e pergunta se ele está bem. Além disso, ela questiona se é possível que o sistema tenha enganado ele, dando informações falsas, pois não é possível que nenhum dano foi causado. Ele pede para ela parar de falar isso, pois o cérebro é muito inteligente e não cometeria um erro tão baixo. E pelo que ele conseguiu entender, quanto mais poderosa for uma ferramenta, mais preciso será o método de operação. Ele pede para o sistema redistribuir os seus pontos para força e velocidade. Ele tenta usar a sua habilidade vazio novamente, mas falha de novo. O protagonista percebe que não é exatamente isso, ele usou a força e velocidade, mas não conseguiu usar a
a habilidade O Corte do Vazio. Isso talvez seja porque uma arma de grau C não envolve apenas a força bruta. Leto começa a analisar a espada e fala para o seu mestre que aquela lâmina dá uma sensação estranha para ela, pois a flutuação de energia vindo dela não está concentrada na lâmina em si, é mais como se estivesse conectada ao espaço circundante. Ao ouvir isto, o protagonista percebe o espaço envolvente e pede para abrir a descrição da arma. A habilidade Corte do Vazio desfere um ataque que ignora o espaço e um alvo inimigo, não importa em que direção você gire a lâmina. A onda de energia aparecerá através de um portal espacial nas coordenadas do alvo. O protagonista começa a entender a situação, pois ele estava tentando atingir fisicamente o alvo, mas o mecanismo central daquela arma pode não ser acertar o alvo. Na verdade, o alvo os vermes continuam se aproximando e ele se concentra. Não se trata da lâmina fazer contato, trata-se de usar sua intenção para travar no espaço onde está o alvo. O vazio não é uma extensão, e sim uma chegada. Ele usa novamente o corte vazio e consegue decapitar um dos vermes com facilidade. Leto fica impressionada dizendo que aquilo é incrível, mas o protagonista fala que ainda não acabou, ele continua usando a sua habilidade para atacar os monstros. Os cortes são enviados rapidamente através do vazio, os vermes se preparam para engoli-los e Leto fica desesperada, mas de repente todos eles são fatiados, e apenas os pedaços dos vermes se espalham pelo lugar. Leto fala que aquilo é muito forte e pergunta para o seu mestre se agora ele é invencível. O protagonista finalmente conseguiu entender, pois a verdadeira maneira de usar aquela arma é combinar a intenção de ataque do usuário com as coordenadas espaciais. Usando a lâmina como meio para abrir um canal especial temporário, o corte rompe diretamente no ponto-alvo. O foco daquela habilidade não é a força do balanço do braço, pois trata-se da precisão do bloqueio mental e da percepção espacial. Vários outros vermes começam a se aproximar e o protagonista fica empolgado, pois ele acha aquela situação perfeita, já que poderá usar todos aqueles vermes para praticar a sua nova habilidade. O protagonista segura forte a Void e parte para o ataque. Assim que ele finalizou todos os monstros à sua frente, outro monstro ainda maior aparece em suas costas. Leto fala para o seu mestre que o chefe apareceu assim que eles conseguirem eliminar e irão passar de nível. Shen invoca sua serpente, já que o chefe apareceu bem na hora, ele vai usar aquilo para testar a sua nova técnica que descobriu. Leto pergunta se ele está falando sobre o movimento, onde ele pode trocar de posição com uma criatura invocada, pois essa é uma habilidade adicionada após a atualização do sistema, e eles ainda não testaram, por isso talvez seja perigoso usar diretamente com o chefe. Shen continua empolgado e explica que não há melhor maneira de testar uma habilidade ou movimento do que um combate real. Ele ativa a habilidade troca de posição com a serpente, deixando ela muito próxima do chefe. A serpente se move rapidamente e consegue morder o chefe, e logo em seguida se enrola nele, fazendo ele ficar imóvel. Shen aproveita essa abertura e salta para atacar o chefe, finalizando com um único golpe. O sistema parabeniza o anfitrião por concluir a masmorra pessoal de grau F. Ele conseguiu subir 2 níveis e todos os atributos ganharam mais 5 pontos. Além disso, ele ganha 6 pontos de atributos gratuitos.